Online. Olá, todo mundo, muito bom vê-los de volta aqui com a gente para sequência da nossa primeira Bio UFRB online. E agora à tarde nós vamos ser encantados aqui pelo trabalho do nosso querido professor Leonardo Klamber. Ele é professor do bacharelado em Ciências Ambientais e está assim, vindo compor, né, o nosso grupo aqui de desafio de tecnologias, de desafio de atividades remotas nessa nova realidade, né? Então ele encampou esse nosso desafio e está vindo junto com a gente. Então te agradeço demais, Leonardo, e por ter aceitado participar e ajudar a gente a construir esse evento aqui, né? Que é tudo novo para a gente, né? Eu agradeço. E então a gente vai seguir aqui com a sua palestra e eu passo então a palavra para você fazer sua apresentação e logo na sequência a gente já disponibiliza aqui os arquivos e tocamos o barco. Tá certo. Fica à vontade. Ok, obrigado, Leila, obrigado, pessoal, da organização do evento. Bom, sempre um prazer estar aqui colaborando, pessoal da biologia. Minha formação é oceanografia, então a gente tem um certo viés aí com a biologia, né? Sobretudo a parte da biologia marinha. Mas trabalhei com geografia física no mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre trabalhando com essa questão da geomorfologia costeira, né? Dos ambientes costeiros são extremamente dinâmicos, né? Então, a ideia hoje é contribuir com vocês um pouco da questão da mudança climática, como é que essa previsão de mudança climática vai afetar a geomorfologia costeira e os ecossistemas, as coisas que têm a ver com os ambientes costeiros, tá certo? Eu tenho um tempo de fala aí de 1h15, mais ou menos, né? Eu acho que mais ou menos dentro do que a gente combinou, e aí fico completamente disponível aí para perguntas, para elaborações futuras, tá certo? Novamente agradeço aí. Perfeito, nós aqui agradecemos aqui, professor. Então eu vou disponibilizar aqui a sua apresentação. E agora, a partir de agora, você não nos vê, mas nós te vemos, tá? Então, se você quiser fazer um teste, eu ainda estou aqui na sala, daqui a pouco eu me removo, mas eu continuo te ouvindo. Certo. Bom, tudo bem, então podemos começar. Perfeito. O som tá ótimo, o vídeo também tá ok. Então, tá ótimo. Perfeito, então. Obrigado novamente, Leila. Eu que agradeço. Tá certo. Bom, pessoal, boa tarde, então, novamente. Bom, conforme eu falei, né, a ideia, então, é a gente trabalhar um pouco a questão da geomorfologia costeira no âmbito das mudanças climáticas, né? São dois temas aí pertinentes, são dois temas que têm uma correlação bastante significativa. E aí vamos dizer assim, eu arrisquei, né, fazer uma projeção de eventos extremos para o litoral central da Bahia, né? Então, essa questão é interessante a gente fazer um parênteses, que eu peço assim, uma licença para falar de eventos extremos no litoral central da Bahia, porque eu não conheço direito o litoral, né? Minha formação é Rio de Janeiro e Espírito Santo, eu estou aqui na Bahia um ano e meio, 2 anos, eu não consegui conhecer o litoral do ponto de vista da geomorfologia. É um litoral extremamente rico, extremamente geodiverso, né? Você tem falésias, dunas, praias, deltas, estuários, né? Praia arenosa, você tem uma série de subambientes aí costeiros, cada um tem a sua particularidade, mas a minha contribuição, quando eu falo fazer uma projeção de evento extremo, é no sentido de ondas, né? O que eu tenho trabalhado aí nos últimos 5, 6 anos é a questão da hidrodinâmica de ondas. Ondas de plataforma e ondas quando elas chegam na costa, né? Um pouco diferente, a gente vai ver um pouquinho disso. Nesse sentido, eu consigo contribuir porque eu estou com trabalhando dados do satélite ERA, chamado ERA-5, ERA-5, que é um dado razoavelmente novo, né, que a gente começou a trabalhar. Ele tem uma resolução boa, uma resolução horária e uma resolução espacial boa. Então, nesse sentido, eu arrisquei, né, fazer essa compilação e ver como é que está nos últimos 40 anos, por exemplo, como é que está a evolução da altura de onda, tá certo? A gente vê um pouco durante a apresentação que a altura de onda é diretamente relacionada à energia de onda. E quanto mais energia a onda tem quando chega na costa, mais o que a gente chama de erosão costeira ela pode causar, mais até a gente pode falar em destruição de
de calçadas, né, de ciclovia, como aconteceu no Rio de Janeiro em 2015, né? Então esse vira um problema social, né? Ele sai, né, ele extrapola um pouco a questão puramente ambiental e começa a ter dano, né? Você tem dano econômico, etc. Tá? Então a ideia é essa daí. Bom, aqui só ilustrando aqui na capa um pouco da distribuição da energia das ondas, né, em altura aí para o globo, mas é mais para fazer uma capa e uma ilustração. A gente conversa mais disso ao longo da apresentação. Bom, então o que é geomorfologia costeira, né, para a gente começar? Basicamente estuda as formas da paisagem, né, as formas da paisagem, nesse caso a paisagem costeira. Então, trago imagens aí de falésias precedidas por praias, embaixo, né, praias arenosas, a gente tem aqui no outro lado direito dunas em contato diretamente com o mar, né, estuários que estão aqui embaixo, né, esse estuário aqui bastante importante do ponto de vista de produtividade, né, o estuário tem muito nutriente, porque ele recebe nutriente dos rios, ele tem a função das marés também, então ele recebe sedimento, água e nutriente dos dois grandes domínios, né. Isso é uma coisa que é bem característica da zona costeira. Por isso que ela me atrai bastante, porque ela é extremamente dinâmica, a gente vê um pouco disso, e ela recebe essas duas influências desses dois ambientes que são bastante complexos, né? E aqui na parte central, um esqueminha, né, um desenho trazendo vários exemplos aí de ambientes costeiros, né? Então eu começo chamando a atenção de uma coisa bastante importante, que é os rios, né? Então você tem o rio, ele desce a bacia hidrográfica, ele traz consigo, né, não só água, quanto sedimento, nutriente, colóide, ele traz uma série de coisas, de materiais, e desemboca esses materiais na zona costeira. A partir daí, a zona costeira, as ondas, as correntes de maré, retrabalham esses sedimentos, retrabalham essas areias e vão construindo os ambientes costeiros, construindo as praias, né? E aí você tem essa variação nessas escalas, né? A gente foca um pouco nessa questão do rio, da integração da bacia hidrográfica com a zona costeira, que assim, eu acho fundamental, além de ser bastante interessante também, e além de ser um super desafio também, do ponto de vista da gestão, né? Como é que você administra, né, uma bacia hidrográfica inteira e ainda acoplada a uma zona costeira? É desafiador, mas eu acho que o caminho é por aí, tá certo? Então, rapidamente, a geomorfologia costeira, isso então é dinâmica, essa variação, né, são os ambientes talvez mais dinâmicos do planeta, segundo alguns autores. Ela está em constante mudança o tempo todo, ela nunca é o seu estado final, aliás, como qualquer paisagem, né, mas ela nunca está no seu estado final, ela está sempre em transformação. E o costeiro, os ambientes costeiros, eles estão sempre em transformação na questão de segundos a milênios, né, a milhões de anos. O tempo todo, você, de acordo com a escala, você está tendo uma transformação no ambiente costeiro. E essa é a função da geomorfologia costeira, estudar esses ambientes, a origem, como que eles se transformam ao longo do tempo e todos os processos que estão associados a eles. Bom, então, algumas características, né, desses ambientes costeiros, altamente dinâmicos, conforme a gente já falou, talvez aí os mais dinâmicos do planeta. Eles são, de maneira geral, inconsolidados. O que significa isso? Significa que eles são formados por areias, por materiais que eles são factíveis de serem transportados, seja pelos ventos, seja pelas ondas, seja pelas correntes marinhas, né? É o caso, por exemplo, da areia, é um caso bem típico aí. O contrário, consolidado seria costões rochosos, né? Rocha dura. Então, a onda pode bater ali, que a rocha vai continuar no mesmo lugar, pelo menos durante algum tempo geológico. Depois ela começa a ceder e temperizar também, né? E aí, respondem em formas diferentes, a escalas diferentes, né? Então, desde a hidrodinâmica marinha, como a gente já vem falando, ondas, marés, correntes costeiras, geradas por ventos, correntes costeiras geradas por ondas, marés também são correntes, nesse caso, né, para a gente na costa. E ainda na dinâmica continental, precipitação, todos aqueles processos que influenciam a bacia hidrográfica, né? A gente tem a erosão do solo em bacia hidrográfica, né? Então, precipitação, o quanto chove, o uso do solo na bacia, se você tem uma floresta intacta, se você tem uma plantação de café, se é de cana, seja lá qual for a cultura que você está usando, ela vai interferir na erosão do solo, né? A quantidade de chuva também. Então, essa erosão do solo vai levar mais sedimento para os rios ou menos, né? E aí o rio vai transportar toda essa areia para o mar, vai retrabalhar da forma dele. Então, qualquer tipo de influência que você tem, inclusive de você colocar
agrotóxico, pesticida, você está influenciando diretamente a zona costeira também, porque isso tudo aí está sendo carregado para o rio, e pelo menos nos rios exorreicos, eles vão desembocar tudo isso no mar. E aí o mar vai ter que dar conta disso aí, tá certo? Então vamos olhar isso com cautela, né? E todos os fatores da erosão, né? A geologia da bacia hidrográfica, a declividade do terreno, todas essas questões vão interferir. Aqui eu coloco essas duas imagens, né? Uma onda quebrando na praia, né? Para a gente exemplificar essa questão da escala, da dinâmica. Quando uma onda quebra na praia, ela traz consigo areia, né? Então ela já deposita areia quando ela espraia, né? O que ela espraia? Essa espuma branca. A onda quebrou, ela faz essa espuma branca. Essa espuma branca é um turbilhonamento, né? Uma zona de extrema energia. Então, todas as areias, todo o sedimento, ele está em suspensão, ele está sendo trabalhado ali. E o sal, né? O sal também dá essa cor branca, dessa espuma branca. Então, quando a onda espraia na praia, ela deposita areia. E quando ela volta por aquele refluxo, ela leva a areia embora. Então, para cada onda que quebra numa praia, você já tem uma areia nova sendo depositada e uma areia antiga, vamos chamar assim, sendo retirada e levada para outro lugar. Então, se você pega uma frequência média de ondas quebrando na praia a cada 5, 6 segundos, só isso daí você já tem areia o tempo todo se transformando, né? Essa é a sutileza do costeiro. E aí a gente vai ver, quanto maior a onda, mais força ela tem para depositar areia lá no fundo da praia, mais força ela tem para tirar a areia mais próximo da praia e levar essa areia para outro lugar, né? Bom, interação da bacia hidrográfica com a zona costeira, né? Isso é bastante importante, a gente está falando isso aí até agora, né? E nessa figurinha à esquerda, ele nos dá uma ideia de quais são as fontes de areias, de sedimentos para a zona costeira, né? A gente só faz um parêntese, a areia é um tipo de sedimento, né? Você tem argilas e sílices também são sedimentos. A gente pode interpretar sedimento como aqueles materiais que estão suscetíveis a serem transportados, e aí você tem vários tamanhos de cascalhos, que são grandes pedacinhos, areia, argilas, etc. Né? A areia é mais um tamanho, né? Ele é uma granulometria, é uma medida de tamanho, assim como a argila e o sílice, mais do que uma qualidade de material. Ela é um tamanho de material, certo? E, bom, e aqui a gente tem as fontes. Então, os rios, né, trazem aí, você tem estimativas de 80% das praias do planeta, são grande parte formada, 80% do material é formado por descarga de rios, lógico, retrabalhados ao longo do tempo geológico, né, mas rios. A gente tem as dunas, tá? A duna é uma questão bastante importante aí da gente comentar, porque a duna é como se fosse um estoque de areia que a praia tem, né? A duna é particular porque é o seguinte, a duna, na verdade, ela não meio que faz parte da praia do ponto de vista geomorfológico, né? A duna já é uma fisiografia distinta, que fica geralmente anexada na praia. A duna, cara, quando o vento faz a duna, de certa forma, é uma erosão de praia. Por quê? O que é erosão de praia? Quando a praia perde aquele volume de areia que ela tem. Pode ter sido tirado por onda, pode ter sido tirado, nesse caso, pelo vento. Então, você imagina que o vento sopra, tira aquela areia da praia, uma areia mais fininha, porque haja força de vento para carregar uma areia grossa, então, geralmente, ele carrega areia mais fina, e começa a empilhar essa areia mais para o lado do continente, a gente chama retroterra, né? Beleza. Quando você tem um evento de tempestade, né, um evento de ressaca marinha, tempestade, as ondas ficam muito altas, o nível do mar sobe só em função da tempestade, independente de degelo, de ártico, né, o nível do mar sobe meio metro só por um evento de tempestade, né? A onda alcança mais, né? Se o nível do mar subir um pouco pela tempestade, ondas mais altas, com mais uma subida de nível do mar, as ondas alcançam mais. Então, quando você tem duna preservada, esse mar, essas ondas alcançam mais dentro do continente, erodem a base da duna e pegam essas areias que estavam ali e reincorporam na praia. Então a duna é uma poupança, vamos dizer assim, né? Um investimento de longo prazo que a praia faz através do vento e essa areia fica ali preservada, né? O que é a primeira coisa que se faz, abrindo parênteses aqui, quando você tem uma ocupação urbana na costa? Geralmente você tem calçadões, calçadas e ciclovias sendo construídas em cima do lugar onde eram dunas. Então, quando o nível do mar sobe em função de uma tempestade, e tempestades são comuns, você tem de maio a setembro, a temporada de tempestades fortíssimas, pelo menos até o sudeste, até o sul da Bahia, né? Parte mais para norte, já talvez começa a sentir um pouco mais o efeito do hemisfério norte, no sentido de vento, né? É outro tipo de dinâmica.
mas pelo menos até sul da Bahia, certamente frente fria. Isso aí tudo são tempestades que a temporada é abril, vamos botar abril a outubro, abril, setembro, sempre vai ter tempestade. E aí o mar sobe, vai lá na duna, tem calçada, tem calçadão ciclovia. Então você começa a solapar, você começa a quebrar esse tipo de ambiente. Eventualmente você tem uma tempestade mais forte do que, né, dos últimos 50 anos, tempestade dos 100 anos. A chance de acontecer é 0,01 em relação à frequência que se tem dela. Aí, nesse caso, você tem um evento muito mais destrutivo, como eu trago uns exemplos aqui da tempestade de 2010, por exemplo, tá? E aqui do lado também é mais ou menos essa ideia, né? Você tem a pluma de sedimentos que vem do rio, né? E essa pluma chega na região costeira e é retrabalhada pelas correntes marinhas, pelas ondas. Aí aqui eu trago um dado interessante, que a gente tem o fluxo de sedimento, né, e água que vem dos rios, né? É mais ou menos 36 mil quilômetros cúbicos de água sendo jogados a cada ano, né, na zona costeira, associado a 20 bilhões de toneladas de sedimento por ano. Em sua maior parte, sedimentos em suspensão, tá? Ou seja, os finos, argilas e siltes. Eles vêm na coluna d'água e é isso que a gente está vendo aí sendo transportado nessa figura do rio Connecticut, né, em Long Island, né? Está sendo transportado para o oeste. As areias vão pelo fundo, mas ambas somam esses 20 bilhões de toneladas de areia. E eu chamo a atenção disso porque depois a gente vai falar de uma coisa interessante que também me chama a atenção para a gente discutir isso. Bom, aqui nessa figura à esquerda, né, são vários vetores, a gente tem a costa brasileira, com vários vetores e cores, né? Isso aí são velocidades de correntes marinhas. Para a gente dar trabalhando, né? A gente está trabalhando nessa ideia dessa interferência, né? Dessa relação bacia hidrográfica zona costeira, né? Então o sedimento chegou na zona costeira, ela começa a sofrer essa redistribuição, né? E aí essa figura mostra isso. Se a gente olhar aqui em verde para facilitar, né? Essas direções aqui em verde, a gente tem a direção do fluxo, o vetor da velocidade, e a magnitude dela. Vamos pegar aqui 1 metro por segundo, que é esse verde. Ó. Tudo isso aqui são velocidades de 1 metro por segundo na nossa costa. E aqui nesse gráficozinho à direita em cima, é um clássico de um gráfico de transporte de material, né? 1 metro por segundo de velocidade, a gente olha aqui que é capaz de erodir tanto argilas, siltes, areias, até cascalho, né? Então, isso para dizer, essa velocidade já é suficiente para transportar muito tipo de sedimento, desde os mais grossos, como os cascalhos, todas as areias, as classes de areias, as argilas e os siltes, né? Então você tem todo tipo de sedimento, areia sendo transportado para lá e para cá, né? Lembrando que essa figura aqui à esquerda, essa primeira que eu chamo a atenção do transporte de sedimento, ela é uma foto, ela diz respeito a um dia, um determinado horário. Isso tudo muda o tempo todo. Se você olhar no verão, vai ter um resultante diferente, se você olhar no inverno. Mas quando você trabalha com anual, você faz um residual do ano, quem predominou? Aí você tem mais ou menos uma ideia. Seu transporte para norte, para sul, né? E aí você começa, você planeja uma obra costeira em função disso. Quanto mais anos você tem de análise para ter um residual geral melhor, mais chance você tem de acertar a tua obra costeira. Embora a obra costeira seja uma moeda que você joga para cima, se der cara, você dá certo, se der coroa, você erra. É um negócio bem aleatório, mas justamente por essa dificuldade de você prever o que está acontecendo no processo costeiro. E aqui embaixo do gráfico, né, eu mostro aqui para o sul da Bahia, um artigo bastante interessante que saiu agora em 2020, do Trombetta, né, Trombetta e colaboradores, que ele conseguiu estimar, né, usando modelagem, claro, ele estimou os valores. Então, você tem valores aqui de até 900 mil metros cúbicos de areia sendo transportados por ano, é bastante. Então, mostrando como essa dinâmica é grande, significativa, é função de vários fatores, tanto da bacia hidrográfica, ou seja, do continente, quanto do nível do mar, do processo marinho. E aí depois a gente vai situar mais um agente interessante aí, que é o antrópico, né? Que são as sociedades, que somos nós, né? Como é que a gente interfere, e a gente interfere nesses ambientes, né? De maneira razoável, né? E aí a gente interfere também nessa dinâmica costeira. Bom, aqui é mais um exemplo, aqui é a imagem, né? A foto que chama a atenção inicialmente, na parte de baixo, é a pluma do Rio Doce após aquele acidente de Mariana, não é isso? Você teve o rompimento da barragem de Mariana, então você teve toneladas e toneladas, um número assim astronômico de quantidade de sedimentos que escorreram pelo rio, toda a bacia hidrográfica, e foram parar no mar. Daí a importância da integração, da análise ambiental, da gestão ambiental integrada entre bacia hidrográfica e zona costeira, né?
E aqui em cima é um esqueminha representando a descarga fluvial e a pluma costeira, que essa é uma pluma costeira. E a pluma costeira, ela é sutil porque ela tem vários desdobramentos, né? Ela em si tem uma densidade diferente da água do mar e da água do rio, porque ela está coberta de sais, ela está coberta de sedimentos em suspensão, que geralmente a tornam mais densa do que o ambiente aquático ao seu redor. Então, se ela tem uma densidade própria, ela vira meio que uma massa própria, né? Uma massa d'água própria, né? E aí ela começa a ter o seu comportamento de massa d'água. Então, essa figurinha em cima, ela mostra um predomínio dessa pluma nesse exemplo aqui no sentido norte, né? Mas poderia ser para sul, mas ele quer dizer no sentido da costa mesmo, ao longo da costa, paralela à costa, e as areias em Z, né? Em zigue-zague vão sendo distribuídas para as praias, mas ele também consegue alcançar, olha a imagem, até a quebra da plataforma. Então aqui a gente está falando de 200 metros de profundidade, e eventualmente mais, ele pode chegar, descer o talude continental após a quebra da plataforma continental, submersa hoje, né? E vai cair na bacia oceânica de mais de 1.000 metros de profundidade. Então você consegue, um rio, lá em cima da bacia hidrográfica, ele consegue exportar sedimento, areia, nutrientes, seja o que for, até 1.000, 2.000 metros de profundidade, por essa dinâmica das correntes marinhas, essa dinâmica integrada, né? E aí uma coisa interessante dessa integração, por exemplo, é a questão do óleo, né? O petróleo na zona costeira ou na água marinha. A gente tem uma estimativa mais ou menos 3% de todo o óleo encontrado no mar é proveniente de grandes desastres ambientais, de grandes desastres de petroleiros que vazam, né, que geralmente você tem uma mídia, uma notificação maior em respeito a isso aí, né? Agora, 30% do óleo encontrado no mar vem dos rios, né? Então, os rios, o uso do solo na bacia hidrográfica traz 30% desse óleo, que é bastante nocivo para o ambiente. E, ao mesmo tempo, ele fica um pouco ali escondido que vem do rio, né? Você presta muita atenção em vazamento de plataforma, vazamento de navio, mas você tem a grande parte dele está vindo aí dos rios, né? E aqui um exemplo trazendo um pouco assim para o domínio biológico, né? Vamos dizer assim, o exemplo do camarão rosa, né? Como ele precisa, né? Dos peleídeos, né? Como ele precisa dessa integração. Então você tem aqui a desova desse camarão, ele é em oceano profundo, de plataforma, né, mais de oceano profundo, estamos falando aí de 200, 150 metros, mais ou menos, né? Então a postura dos ovos é ali, então nasce a larvazinha, né? Zoea, mises, e aí depois ele precisa migrar para a zona rasa, para a praia, atravessar a praia e chegar no estuário, que é um ambiente costeiro, como a gente falou, bastante rico, extremamente produtivo, para ter o seu ciclo de crescimento ali, né, a sua fase pós-larva, e depois ele precisa retornar ao oceano mais fundo, ao ambiente marinho, para então, já como adulto, juvenil, reproduzir e colocar ovos de novo e aí continuar o ciclo, né? E aí aqui uma ideia, nessa figurinha do lado, mais acima, a ideia da hidráulica marinha. Então esse camarão ele precisa saber os endereços, né, os horários desses ônibus, metrôs de correntes costeiras, aí que ele tem que pegar uma carona, né? Então, para ele, essa questão da maré é bastante importante. A maré é um fluxo que faz transversal. Ela pega do ambiente marinho, joga água para o costeiro, depois pega do costeiro e joga para o marinho, numa velocidade aí de entre 6 e 6 horas, por causa de marés semidiurnas, né? Então, dos tipos de maré. Então, você tem toda essa relação, né? E aí, então, só mais ou menos trazendo essa ideia de que para todos os tipos, não só para a parte física de sedimento, mas também toda a biota, né? Uma relação ecológica bastante forte, você tem essa relação dessa integração da dinâmica, tanto marinha quanto continental, né? Lembrando, né, que os estuários, eles são riquíssimos em produtividade, mas não são tão riquíssimos do ponto de vista de biodiversidade, né? Então, posso estar errado, mas assim, até onde a gente estuda, porque não é qualquer espécie que consegue aguentar essa variação de salinidade, né? Ele tem a variação, é um pouco salino, porque ele tem influência do rio, tem influência do mar, né, e etc. E aí, já puxando um pouco do gancho para a mudança climática, a gente tem que, os ecossistemas costeiros, né, eles estão sendo revalorizados do ponto de vista ambiental, porque eles têm uma grande competência de retirar o carbono, né, o CO2 da atmosfera, que é o grande vilão, vamos dizer assim, do aquecimento global. Pelo menos é o que o homem mais consegue distribuir, né, mais consegue aumentar aí
no planeta Terra a questão do CO2, né? Então, os ecossistemas costeiros, eles têm essa grande vantagem, né? Por outro lado, eles têm a questão do metano, porque são regiões alagadas, pantanosas, também se tem liberação de metano. Então, difícil você ter que equacionar isso aí tudo, né? Bom, mais um fator interessante aqui é a questão da interferência humana, agora chegando um pouco mais aí na nossa interferência, né? A questão das barragens, né? A gente está falando o tempo todo de rio que desemboca no mar, que leva água, que leva sedimentos, toneladas de sedimentos, nutrientes, etc. Então vamos lembrar um pouco aqui, para ilustrar o nosso caso, como é que é a questão do ciclo hidrológico, né? Essa figurinha de cima à esquerda, né? O ciclo hidrológico, ele é basicamente o seguinte, se a gente resumir ele em poucas palavras, ele é: o oceano exporta água para o continente, e o continente devolve esse excedente que cai sobre ele pelo escoamento superficial, de volta para o oceano. Esse escoamento superficial a gente chama de rios, né? Então pode ser superficial de rios, pode ser de água subterrânea, né? A groundwater, que é a água subterrânea, né? Fluxo subterrâneo de água. É basicamente isso que acontece. Porque o oceano evapora mais do que chove. Ele tem muita área, ele pega muita insolação, imagina, 70% do planeta Terra é mar. Então, é claro, ele tem uma radiação muito grande. Então, ele evapora muita água. O continente já não evapora tanto, chove mais do que evapora. E aí ele devolve isso em forma de água. Beleza. Estamos até agora conversando dessa relação. Aí o que acontece? A partir de 1940, como a gente vê nessa figura do lado, né? Em 1940, você começa a ter um grande número de construção de barragens, de grandes barragens em grandes rios. E aí você vê que na década de 60, essa barragem, você tem quase uma curva exponencial aí, né? Então, a partir de 60 até 2000, você tem um grande número de construção de barragem. O que a barragem barra? Ela barra água e barra sedimento, sobretudo, né? E aí, se a gente olhar esse gráficozinho embaixo, não sei se fica visível, mas a gente tem aqui a quantidade de grandes rios e a quantidade de sedimento que essas barragens barram, né? Então, a gente tem no total, pessoal, a gente chega a 80% de estimativa de sedimentos que ficam barrados nas barragens. Veja, 80% de sedimento barrado, esse sedimento deveria chegar no mar para alimentar aproximadamente 80% das praias. Então, a gente está falando de 80% de areia que não está mais chegando em determinado período. Isso vai ter um certo impacto do ponto de vista do equilíbrio e da dinâmica? Certamente. Quando que vai ter esse impacto? Em 1 ano, 2, 10, 20? Não, difícil saber. Né? É difícil modelar, equacionar isso. A gente pode estar sentindo hoje efeitos de construções, por exemplo, acima de dunas, nas praias da década de 70 e 80, que foi quando você teve esse boom dessa construção. A gente pode estar sentindo isso hoje, 30 anos depois. Não há como você ter certeza. A gente pode achar que o nível do mar está subindo e destruindo, invadindo casas e calçadões, mas isso pode ser um reajuste a partir de uma interferência feita 30 anos atrás. Então, esse é o grande desafio. Então, veja que você está tendo uma diminuição muito grande do estoque sedimentar que deveria chegar para aí, não está mais chegando, né? E aqui ele dá uma lista dos rios, esse primeiro rio, que é o Rio Colorado, ele tem aí 100% de decrease, né, de diminuição de sedimento, 100%. Então, se você pegar o pé da letra, nenhum grão de areia está chegando no mar a partir desse rio. Isso vai ter o seu impacto aí, né? E aí é difícil saber o delay, quanto tempo depois, ou se já imediatamente, né? E aqui do lado, um exemplo, né? A curva vermelha, né? Esse gráficozinho, a curva vermelha mostra a quantidade de sedimentos decaindo, uma média de rios, e a curva azul mostra a quantidade de água decaindo, ou seja, se você barra água e você barra sedimento, não só sedimento não chega no mar, como a água também não chega no mar, né? Você está barrando justamente, você está barrando a água. E aí, nesse sentido, é um dado curioso, né? Quanto de água está sendo barrada nessas barragens? Essa água não vai... O que essa água vai fazer? Não vai interferir na dinâmica costeira, etc.? Então, esse artigo aqui de 2008, da Shaw e colaboradores, ela estimou, né, a maioria das grandes barragens do mundo foram avaliadas nesse trabalho dela, e ela chegou a esse número, né, de 10.800 quilômetros cúbicos de água fica aí sequestrado, foi o termo que ela usou, né, fica parado nas barragens, né, 10.000 quilômetros cúbicos. A gente viu naqueles slides anteriores que se chega hoje a 36 mil quilômetros cúbicos de água, né,
mas chegariam 46 mil por aí, se você não barrasse, então, 10 mil, né? E o que acontece com essa água? E ela fez uma estimativa curiosa. Então ela fala assim, olha, essa água que não está chegando mais no mar, que está ficando presa no continente, que deveria completar o ciclo hidrológico, né? Não está mais completando, então está diminuindo o nível do mar em 0,5 milímetros por ano. Se você pegar a média de 1950 a 2000. Então, por outro lado, além de todas a complexidade que você tem de medir a questão da mudança climática, do ambiente marinho, como é que o nível do mar está subindo, a gente tem essas interferências que são curiosas, porque também a gente sempre pensa na humanidade aumentando o nível do mar, né, aumentando o CO2. Nesse caso, a barragem de água impede que o nível do mar suba em meio 0,5 milímetros por ano, né? O que ficaria, então, um resultante total de subida do nível do mar, 2,5 milímetros por ano, né? Aqui ela considerou que a gente tem um dado, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, né? A gente tem um dado que a média de subida do nível do mar para o século XX foi de 3,5, 3 a 3,5 milímetros por ano, né? Então, aqui ela achou que só essas barragens impedem, né? Você diminui o nível do mar em 0,5 milímetros de 3 de subida. Então, é um valor razoável, né, nesse sentido. Bom, a gente poderia fazer vários desdobramentos sobre isso aí, eu vou fazer só dois, ou um que é importante. Bom, isso não nos alivia muita coisa se você tiver um receio de subida do nível do mar antrópico, aí, ou intensificado pela atividade antrópica. Porque mesmo que o nível do mar não suba, deixe de subir meio milímetro, a quantidade de areia que você está perdendo, que você está deixando de chegar na costa, ela vai compensar isso, porque o que a praia é, do ponto de vista utilitarista? A praia é uma barreira natural que o continente tem, um amortecedor natural do continente em relação às tempestades marinhas. Além dela ser, claro, um momento de lazer, de turismo, de paisagem, portuário, etc, etc. Se você pegar desse ponto de vista, uma das funções da praia é amortecer o nível marinho, né, as tempestades, né, a energia que vem do mar, que é muito forte. Você tem um furacão em alto mar, transforma isso em ondas enormes. Quem protege o continente é a costa, porque senão o mar invade. Depois ele volta, mas naquele momento você tem que ter areia. Então, se você não tem tanta areia chegando também por essas próprias barragens, você meio que compensa essa questão da água não estar chegando também. Então, é sutil essa relação. É mais um ponto difícil de equacionar quando você fala em mudança climática, né? Bom, e aí a gente tem que a natureza dinâmica, então, que a gente está falando agora, né? Como é dinâmico esse ambiente, como ele é, esse mutualismo entre domínio continental e domínio oceânico. Somado a isso, esse sistema dinâmico, você tem a natureza estática, né, da ocupação urbana. E aí você tem processos de erosão e inundação costeira, que são bastante comuns, aí, bastante comentados, né? Eu chamo natureza estática, não porque a sociedade não seja dinâmica, né, como estuda muito bem o pessoal das ciências sociais, mas eu estou dizendo que ela é estática porque uma vez que você constrói uma estrada, uma casa, você não tira mais. Se o nível do mar subir, por algum motivo quebrar a sua casa, vai ficar quebrado. Você não começa a arrastar ela cada vez mais continente adentro. Você continua rodas. E aqui a gente mostra uma foto de uma estrada, né, quebrada aqui no litoral sul do Espírito Santo, onde a gente tem alguns trabalhos. Essa outra foto também, litoral de Marataízes, também no sul do estado do Espírito Santo, sofrendo aí um grande processo erosivo. Então o nível do mar sobe cada vez mais, né? Nesse sentido, pode estar subindo relativamente, eu não estou falando que é uma subida absoluta, né? Eu estou justamente comentando essa questão de como essas interferências todas nessa dinâmica pode causar um reajuste, né? É mais ou menos nesse caminho. Bom, e aí qual é o cenário atual que a gente tem, né? De erosão costeira e de costa? A gente tem 40% da população do planeta vive até 60 quilômetros da costa, então eles vivem próximos da costa, né? Quase metade do planeta Terra está empilhado na zona costeira, né? 60% da população do Brasil habita a zona costeira. E aí a gente pode dar uma olhada nesse mapinha, a gente vê essas bolinhas, né? Os círculos amarelos são assentamentos urbanos, né? E quanto maior o círculo, maior a magnitude, maior a quantidade, né?
tamanho desse assentamento. Então a gente vê claramente que é uma barreira, a gente está todo mundo empilhado na zona costeira, exceto um pouco ali em São Paulo, né, Paraná, que você tem uma abrangência mais para o interior, mas fora isso é todo mundo empilhado na costa, né? Então a zona costeira, ela tem, além dessa dinâmica toda, ela tem esse problema da ocupação urbana bastante densa, em grande parte, né? Mas você ainda tem muita região costeira que não está tão adensada assim, que não sofreria tanto por processo de mudança climática, como a gente vai falar. Bom, e aí você tem que no Brasil, então, a população das zonas costeiras é responsável por 30% da geração da riqueza, né? Sim, você tem as grandes capitais, elas se encontram na zona costeira, então é natural que grande parte da riqueza ela fique concentrada na costa. Então, o que ele quer dizer, né? Isso aí são os indicadores de vulnerabilidade costeira, né? Ou seja, se houver um nível do mar subindo, de fato, essas proporções que o IPCC planeja, que ele projeta, né? E somado a outros vários fatores, você muito bem, você pode ter um colapso grande, você pode ter um prejuízo, um dano econômico significativo nas sociedades do mundo inteiro, inclusive do Brasil, né? Então, isso aqui é mais um panorama da erosão costeira no Brasil e no mundo. O mapinha, né, ele mostra as bolinhas vermelhas, mostram residuais erosivos, ou seja, estão perdendo areia. As zonas costeiras, as praias estão diminuindo de tamanho, né? E as bolinhas verdes indicam regiões em que as praias estão aumentando de tamanho, né? Se a gente olhar do ponto de vista continental, a gente tem aqui o continente africano e a Austrália, eles estão aí com déficit de sedimento. Essa aqui foi uma análise de 30 anos, se não me engano, por satélite. Então, assim, toda a zona costeira dessas regiões, somadas, o residual é que está tendo perda de areia. Você pode estar tendo um ganho de areia numa praia, mas uma perda muito maior na praia de baixo, então, na média, isso faz com que você tenha um residual, né, resultante de perda. Na nossa região aqui, você tem grandes perdas aqui nessa parte mais da região norte, mas ele não mostra perdas significativas na nossa região sudeste. Bom, e a gente estaria com superávit, vamos dizer assim, sedimentar de mais 0,0 metros por ano. Então, as zonas costeiras da América do Sul, segundo esse dado, aumentam em 0,26 metros por ano, né? 0,6 metros por ano. Não é um cenário alarmante, se a gente olhar por essa ótica. O que os mesmos autores, né, que é o Ludwig e et al., né, os colaboradores, eles encontraram, então, de maneira geral, que 24% das praias arenosas do planeta estão em processo de erosão. 24%. 28% estão em acreção, que é esse ganho de areia, estão aumentando. Então, a gente chama também de engordando, as praias estão engordando. E 48% estão estáveis, o que é um cenário para um gestor. Se houvesse um gestor global, um gestor costeiro global, ele olhasse esse dado, não é um dado muito alarmante. Você tem quase metade estável, outra parte, quase 30% ganhando massa, ganhando área, e você tem 24% de problema que você teria que agir nisso daí. Vamos olhar o Brasil, que é essa tabelinha do lado. Não sei se dá para vocês verem claramente aí. Mas olha, Bahia, por exemplo, você tem um processo de erosão costeira de 20% do litoral. Você tem uma estabilidade em 70% do litoral. E uma progradação, ou seja, uma acreção, um engordamento em 10% do litoral, né? Então você tem muito mais área estável do que área em erosão, em processo erosivo, né? E assim vai, se você olhar todas as áreas aqui do Brasil, a grande maioria, tirando o Pará e o Amapá, se não me engano, elas estão com áreas, grande parte estáveis e pequenas áreas com erosão, entre 15% e 20% no máximo de processo erosivo, como aqui na Bahia, 20%. Bom, mas o que eu acho interessante chamar a atenção disso aí é que, tudo bem, na escala global, isso é um dado, como eu dei o exemplo de um gestor global, se houvesse, bom, não é alarmista. Mas agora, por exemplo, você pega um estudo de caso da região de Marataízes, que é o sul do estado do Espírito Santo, que já vem há bastante tempo tendo processo erosivo, aquelas imagens que eu mostrei ali do mar quebrando tudo. Então, o gestor do município daquele, né, um município pequeno, ele recebe um dado que do município dele, de Marataízes, que tem 30 quilômetros de litoral, ele tem 3 quilômetros de litoral em processo erosivo sério. Então, dentro do litoral dele, ele só tem 10% de processo erosivo.
Mas quando você bota na conta econômica disso, esses 10% estavam ocorrendo onde tinha quiosque, restaurante, cidade, calçadão, estrada, e aí o município já soma perdas de milhões por causa desses, que seria numericamente 3%. Então ele já colocou em enroncamento, moles, estruturas costeiras, chamou o pessoal da Espanha. Então os gastos que o município pequeno desse, costeiro, que tem uma atividade econômica restrita, o turismo era uma delas, né? Então você começa a ter 3%, 1% de erosão. Quanto vale 1% de erosão de uma costa se ele gasta milhões? Né? Então, para esse município, esse valor de 10%, 5%, não diz muita coisa. Ele realmente tem esse problema e ele tem gastos muito grandes para resolver esse tipo de problema. Né? Então, o município, a sociedade dele ali, municipal, sofre bastante com esse 1, 2, 5% que seja. Né? Mas, de qualquer maneira, esse dado é interessante para a gente observar como, de maneira global, você ainda não está tendo um colapso, né, de zona costeira. Você está tendo uma interpretação geral, se esse gráfico estiver certo, que é com base em satélite, é que você está dando estabilidade. Né? E aqui, rapidamente, do ponto de vista ecossistêmico, né, a gente tem aqui a ideia de contaminação. Contaminação por qualquer tipo de poluente, né? Aí voltar lá no conceito de poluição, que é a poluição, né? A interferência humana de materiais, inclusive de energia, ou seja, temperaturas mais altas causadas por homens também é poluição nesse sentido, né? E a gente vê aí, essas zonas que a gente mais vê esse laranja, né? Uma cor alaranjada, seria aí considerado um impacto de médio a alto. Causados por homens também. Então você vê que o Atlântico Norte, por exemplo, está todo contaminado nesse sentido. Você tem algum tipo de interferência no Atlântico Norte inteiro. Né? Aqui na parte do Atlântico Sul é mais aqui na região sudeste do Brasil, um pouco para dentro. Né? Mas o impacto muito pequeno, que seria o azul, ele só acontece meio na Antártica, ele no Polo Norte. Né? E o vermelho, por exemplo, que é impacto muito alto, você tem na região costeira ali da Ásia, né? Do leste ali asiático, e ali na Europa também, ou seja, muita poluição, efluente, contaminante de agrotóxico, tudo isso está somado nesse artigo, né? Se depois quiserem, eu mando todas as referências, né, e a bibliografia para vocês. Bom, e a gente chega na segunda parte, então, da nossa fala, da discussão, que é um pouco mais da parte da mudança climática em si, né? Então, até agora a gente está apresentando a dinâmica costeira. A ideia é tentar mostrar o quão complexo é essa dinâmica, para você somar a isso tudo a questão de uma variação climática, né? A tal da mudança climática do século 20, 21, que a gente está falando aí, que é a mudança climática antrópica. Né? Quando você fala em mudança climática, geralmente você já associa logo uma mudança causada pelo CO2, né? O greenhouse, o efeito estufa antropogênico. Né? Bem, então vamos começar uma definição que eu acho importante a gente discutir, né, é a definição de clima, né, uma definição do glossário de IPCC que eu acho bastante interessante. Então, clima é a descrição estatística de quantidades relevantes de mudanças no tempo, num período de tempo que vai de meses a milhões de anos. Então, resumindo o que ele diz, é que clima é uma descrição estatística da variação. Então, clima é variação. A definição do clima é mudança. Então, quando você fala mudança climática, você está falando da variação da variação. Né? Você está falando que o que varia está mudando. E daí você tem que trabalhar com que variação é essa. E aí você trabalha com anomalia. Anomalia climática. Anomalia é algo que não está dentro daquela média, daquele padrão, daquele conceito estatístico. Né? Veja que ele define clima muito bem como descrição estatística. Então, você, para fazer isso, você tem que pegar... foi muito usado, por exemplo, há 30 anos de dados, por exemplo. Né? Então, você tem 30 anos de média da temperatura da tua cidade. Né? Durante 30 anos, você mediu, a temperatura foi 20 graus. E a partir do ano 31, para os próximos 20, 10 anos, a temperatura foi para 35 graus, ou 30 graus. Então, você tem uma anomalia. Em relação àqueles 30 anos anteriores, que a temperatura média era 20 graus, você começou a ter temperatura acima disso. Então, sempre que você quer comparar a temperatura, né, você sempre tem que ver a evolução da temperatura, obrigatoriamente você tem que ter um comparativo. Você tem que ver isso aí em relação a que ano, em relação a que intervalo de ano, em que estatística descritiva desse intervalo você está dizendo que a temperatura subiu ou abaixou. Tá?
Isso tem os dois lados desse viés, né? E aí a gente tem essa tabelinha aqui embaixo que eu acho importante, que eu acho interessante, né, do Conte de 98. Ele organizou um pouco do que ele chama aí dos termos, né? Então, sendo mais direto, o que a gente chama de mudança climática, o que a gente, na verdade, a gente se refere, segundo ele, à alteração climática, que ela trabalha na escala de duração muito curta, né? A gente está falando que a alteração climática causada pelo homem no planeta Terra está acontecendo aí desde 1950, 60, 70, que é quando os gráficos começam a mostrar uns pulsos maiores, né, de elevação de temperatura. Então é muito curta. Para o clima do planeta Terra, que você tem uma história de bilhões de anos, a gente está falando de décadas, né? Então ele encaixaria um pouco mais a questão de alteração. A mudança climática, segundo essa classificação dele, é aquela que aconteceria entre 10 e 100 milhões de anos, né? E aí sim seria aqueles ciclos orbitais, né, os ciclos de Milankovitch, as diferenças da variação da órbita da Terra em relação ao Sol, essas coisas todas que causaram as grandes glaciações, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho disso também. Tá, então vamos basicamente entender aqui, olhar, né, observar como é que foi a evolução da temperatura no planeta Terra, pelo menos aqui nos últimos 60 milhões de anos. Esse gráficozinho de cima, ele mostra no eixo horizontal o tempo em milhões de anos, a começar de 60 milhões até o zero, que é o presente, e a gente tem aqui no eixo vertical a temperatura média do planeta Terra, né, que é o que se trabalha. Lembrando que essa linha aqui, né, essa linha no meio, ela representa a média atual da temperatura do planeta Terra, que é mais ou menos 14,5 graus Celsius, né? Bom, então, começando a nossa análise, a gente tem aí mais ou menos a 25 milhões, a 60 milhões de anos, um pouco mais, no início aí do Paleoceno, estava começando a Era Cenozoica, né? Já tinha terminado a Mesozoica, extinção dos dinossauros, meteoro e tal, e aí deu início, então, a nossa Era Cenozoica, mais recente das eras, né? Temperatura do planeta é bastante quente, temperatura média do planeta 25 graus Celsius, portanto, 10 graus Celsius a mais do que a atual. Se manteve um pouco estável, teve um aumento de temperatura, então a gente chegou no início do Eoceno, já há quase 50 milhões de anos. A gente chegou a quase 30 graus Celsius de temperatura média do planeta, né? E a partir daí a gente teve o que se chama do grande long-term cooling trend, ou seja, uma tendência de longo termo de resfriamento, né? Que começou há 50 milhões de anos e não parou mais, até hoje do ponto de vista geológico. Então você teve essa grande queda, né, esse grande declínio de temperatura, que foi passando por todos esses estágios, até chegar mais ou menos aqui a 5 milhões de anos, mais ou menos, já no terciário, né? E de repente essa queda se tornou mais abrupta ainda. A gente entrou no período quaternário, que é o que a gente vive hoje, que diz respeito aos últimos 2,5 milhões de anos, né, o Pleistoceno e o Eoceno, mais ou menos 2,5 milhões de anos até hoje, a gente entrou no resfriamento mais forte ainda. Você vê que a curva ela declina mais fortemente a partir daqui dos 2 milhões de anos, né? Ela fica mais, a declividade aumenta. Então, a gente está resfriando há 50 milhões de anos, o planeta resfria. Ora, vista, a temperatura era muito mais alta, 30 graus Celsius, e hoje a gente está chegando aí à nossa média aí de 15 graus Celsius, a gente diminuiu bastante, depois teve a amplitude de subir um pouco mais para nivelar o que a gente tem hoje. Então, só chamando a atenção que a gente tem análise da curvinha vermelha, que é a que eu fiz agora, é uma análise uma média móvel, uma tendência, né? Agora, se você olhar os rachurados em azul para cima e para baixo, você tem as variações para mais e para menos em função de uma média, né? Está trabalhando com a média móvel e você tem essas variações para cima e para baixo. Notem como a gente tem aqui, a partir do terciário, final do terciário para o quaternário, como que essas variações aumentaram a amplitude, tanto a frequência quanto a amplitude, né? Então, a nossa período atual, do ponto de vista geológico, o quaternário, ele é um período frio, muito mais frio, atipicamente frio, e com grandes oscilações para cima e para baixo, grandes oscilações para mais e para menos em relação à temperatura. Cenário geológico. Agora, o gráfico de baixo, a gente tem aqui um cenário, vamos dizer assim, antrópico, um cenário de curta escala, né? Um cenário na escala de décadas, né? E a gente tem de 1860 até 2060, seriam aí 100 anos. Então, o que a gente vê?
Primeiro, de 1860 até 1900, você tem mais ou menos uma estabilidade aí, né? Com oscilações para cima e para baixo, como sempre, mas você tem mais ou menos estabilidade. Isso aqui é interessante, que já é considerado por muitos autores, eu acho que até uma aceitação, até 1900, mais ou menos, você tem o que era chamado de a pequena era glacial, né? Então, houve uma pequena era glacial nesse período, que durou 500 anos, que ela foi mais ou menos de 1400 até 1900, né? Pegou o final da Idade Média, então foi uma época mais fria mesmo, tá? Até 1900 a gente ainda estaria nessa época fria dentro desse contexto geológico mais frio, uma épocazinha de décadas, nesse caso séculos, também mais frio. Bom, a partir daí, de 1900, você teve um aumento de temperatura, entre 1900 e 1940. Né? E o que foi esse aumento? Mais ou menos 0,4 graus Celsius de aumento, tudo aqui natural, né? A gente está falando da natureza agindo somente, porque você não tinha ainda uma descarga de CO2, etc., em 1920, né, em 1900. Bom, estabilizou em 1940, né? Depois ela teve uma queda de 1940 até 1980 de menos 0,2, então ela caiu a temperatura média da Terra, e depois, a partir daí, sim, 1980 para cima, você teve, então, essa ascensão de temperatura aí de mais 0,4 graus Celsius, que é a temperatura que a gente tem hoje. Uma projeção da linha pontilhada para o futuro, né, diria que a gente chegaria aí até mais ou menos 2 graus Celsius a mais de temperatura, então a temperatura do planeta seria aproximadamente 17 graus Celsius, né? Em 2060, se pegar essa última tendência linear de subida. Né? E aí, umas coisas interessantes, né? Porque quando você considera essa média, qual foi o critério, como a gente conversou antes, o critério utilizado para você dizer que a temperatura está subindo ou descendo? O critério foi uma anomalia, a temperatura global média do ano 1850 até 1900. Né? E aí, alguns autores colocam, bom, essa consideração era de um período mais frio naturalmente, porque era uma pequena era glacial que terminou em 1900. Então, você pega uma média mais baixa de temperatura, para a partir daí você ter os seus parâmetros de anomalia para cima ou para baixo, né? E aí, o que a gente tem agora, esse aumento de 0,4 graus Celsius de 80 até 2020, é um aumento semelhante ao que aconteceu naturalmente de 1910, mais ou menos, até 1940. Né? Isso é para colocar assim, que do ponto de vista quantitativo, a gente estaria dentro dos parâmetros naturais ainda. Mas eu não estou dizendo que não está tendo aquecimento, não. Estou dizendo que a gente tem que trabalhar quantitativamente com o que a gente tem de dado. Mas quando você força o modelo com CO2 na atmosfera, com vapor d'água, etc., o modelo responde matematicamente dizendo que sim, se você aumenta o CO2, você de fato aumenta a temperatura. E aí a questão é que existe uma retroalimentação, né? Então, se você aumenta o CO2, esse aumento, a temperatura mais alta faz com que o oceano libere CO2 também. Então, essa seria a reação, uma retroalimentação positiva, né? Porque você tem grandes estoques, se não me engano, quase 70%, 80% do estoque de carbono do planeta. A Terra está no fundo dos oceanos, está nos oceanos. Então, se você começa a esquentar a temperatura, você libera mais esse carbono, então você vira um ciclo vicioso. Mas a gente tem que trabalhar sempre com essa ideia do que a gente tem, né, das médias numéricas, né. Esse gráfico, ele mais ou menos situa o gráfico anterior, né. O que a gente tem aqui são as grandes variações climáticas nos últimos, nesse caso aqui, o último 1 milhão de anos, mas eu chamo a atenção, então, a gente tem as variações aqui embaixo. 20 mil anos atrás, a gente estava no máximo glacial, então há 20 mil anos atrás a gente estava completamente congelado, né, a planeta Terra tinha uma temperatura muito baixa. A partir de 20 mil anos atrás, a gente teve uma subida rápida de temperatura, né? E aí a gente começou a oscilar em cima na temperatura mais quente. Aqui ele demonstra essa pequenidade do gelo que eu mostrei no gráfico anterior, que durou mais ou menos 4 séculos, né? A gente vê que a curvinha está um pouco mais para o lado do frio do que estava antes, que estava mais oscilando para o quente. E a gente estaria aqui atualmente. E daqui ele deu dois futuros, duas projeções de futuro. A primeira delas, com o aquecimento global humano, ou seja, uma intensificação do processo de aquecimento, que seria a curva vermelha, até a gente chegar no máximo desse aquecimento, e a partir daí a gente começaria um período de resfriamento,
até os próximos 23 mil anos, e finalmente um super resfriamento até os próximos 60 mil anos, que é basicamente completando o ciclo de 40 em 40 mil anos que a gente tem, desde 20 mil anos, depois 60, esse ciclo de Milankovitch, esse de 40 em 40 mil, você tem ciclos de 100 mil em 100 mil, você tem ciclos de 20 mil em 20 mil. Então, completando, então, dando sequência, né, caso se confirme isso. E a outra opção seria uma opção natural, sem esse efeito estufa antropogênico. A gente teria também um período ainda de aquecimento, que é a curva preta, até o nosso máximo, ou seja, o pico do interglacial, e a partir daí, então, sim, a gente começaria a resfriar até chegar novamente no mesmo cenário de glaciação. Tá? Tanto de um lado quanto do outro, a tendência do futuro, do ponto de vista geológico, seria o mesmo. Bom, a temperatura dos oceanos também tem bastante importância na relação da zona costeira, né, com a gente. Então, a gente observa por esse gráfico aqui, esse gráfico esquerdo em azul, uma ascensão também de temperatura superficial dos oceanos, né, desde 1955 até 2020. É uma ascensão razoável, é significativa, né, mas agora a gente olha aqui a anomalia, né, ela chega a mais ou menos 0,2 graus Celsius. Né? Então a gente tem aí que nos últimos 50 anos a temperatura média superficial dos oceanos aumentou 0,2 graus Celsius. Isso é um luxo, vamos dizer assim, essa riqueza quantitativa, né, que a gente tem desde os satélites, por exemplo. Então os satélites começam na década de 90. Antes disso, era muito difícil você conseguir ter um dado desse global. Você tinha os navios que mediam ali, né, os navios sonográficos, etc. Mas era difícil você compilar tudo, era muito espaçado o dado. Agora, com satélite, você tem varredura do dado. Então, de fato, você tem um dado de monitoramento razoável, né? E aí a gente consegue ter assim, entre aspas, esse luxo de você ter aí uma relação de 0,2 graus Celsius de subida. Aqui é importante, pode ser significativa. Aqui no gráficozinho amarelo, vermelho, a gente vê a profundidade do oceano, né? A temperatura da profundidade do oceano. Então, você tem um aumento de temperatura muito grande, né? De 0,2 graus Celsius, né? Na escala ele fica um pouco maior. E, de repente, até o fundo dos oceanos, ó, você tem aí profundidades até quase 1.800, quase 2.000 metros, você teria aí 0,05 de aumento de temperatura. Bom, se você aumenta a temperatura superficial, se você aumenta a temperatura do ar, é possível que você transfira essa temperatura para o fundo do mar, mesmo que você esteja a 1.800 a 2.000 metros de profundidade, porque você tem a formação de massas de água nos polos, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, porque a água afunda, né? Porque ela afunda, porque ela é mais densa, né? Então você tem uma água muito fria, densidade da água no mar é função de salinidade e de temperatura, né? Quanto mais salino, mais denso, quanto menos temperatura, também mais denso. Bom, então você tem essas regiões muito frias, os degelos fazem águas muito frias e os ventos muito fortes também propiciam que essas águas fiquem mais salinas, né? Porque o vento ele remove partículas de água, mas não remove, de maneira geral, partículas de sal. Então você aumenta o soluto ali, você aumenta a quantidade de sal na água, então ela fica mais salina e fria. Então ela pesa mais do que as águas que estão em volta dela. Então ela vai lá para o fundo do mar, 1.000, 2.000 metros de profundidade, e começa a circular como correntes de fundo, né? Então é possível sim que você tenha de fato essa temperatura em alguma escala sendo transferida para o fundo do mar. E esse mapinha embaixo aqui, esse gráficozinho, ele mostra uma coisa que aí é interessante, que a gente está vendo a variação de temperatura em toda a superfície do oceano, mas que nos 90 graus, a partir de 60 graus sul e a partir de 60 graus norte, elas se ampliam, né? Você tem um pico de temperatura. E aí é onde está o gelo, né? Então aí você pensa, bom, se a temperatura logo nos polos ela aumentou tanto, então de fato você tem aí um favorecimento de degelo, né? Bom, agora, também tem bastante desdobramento que poderia ser feito aí, que quando você tira a água, você tem a anomalia da expansão térmica da água, né? Se você tira a água de 0 graus Celsius para 4 graus Celsius, em vez dessa água se expandir, como outro fluido se expandiria, você tem uma contração,
né? Então você aumenta a temperatura, mas ela não se expande como normal. Essa água de 0 a 4 graus Celsius se contrai. Então se você está aumentando a temperatura aqui do Polo Norte, no Sul, né? Na Antártica de 1,7 graus Celsius, e ali no Ártico de quase 3 graus Celsius, certamente você está transformando, você está tendo contração de água. Então o nível do mar diminui, porque a água ficou mais contraída, vamos dizer assim, nessa região. Então balança um pouco, né, contrabalança a questão da água de degelo que estaria sendo colocada ali. Mas o Ártico, por exemplo, ele está tendo um degelo nas últimas décadas bastante significativo. Aqui é só para a gente ter uma ideia, né, como é que é feita essa média da temperatura superficial dos oceanos. O oceano não é homogêneo, né, claramente, então aqui a gente tem uma ideia de uma língua vermelha, né, aqui em cima no Pacífico. Essa aqui está demonstrando uma temperatura mais alta, né, do que uma média, está demonstrando uma anomalia positiva de quase 3 a 4 graus Celsius a mais, na medida que você tem regiões do oceano que demonstram anomalias negativas, como aqui na costa do Pacífico da América do Sul, né? Você tem anomalias negativas de quase -3 a -2 graus Celsius, né? Depois você tem anomalias positivas durante quase todo o oceano, entre 1 e 2 graus Celsius. Então, quando ele faz o bojo total, né, o somatório total, você teria, então, 0,2 graus Celsius a mais em relação a toda essa média, né, de todo o oceano. Como eu falei, hoje a gente pode fazer isso porque você tem varredura de satélite, né? E aqui só uma indicação que esse sistema aqui, essa língua vermelha aqui no norte, uma língua mais azul, ou seja, né, a língua de anomalia positiva de temperatura no norte e negativa de temperatura aqui nessa região sul, ela faz parte de um cenário chamado PDO, né, uma fase negativa da PDO, que é a Pacific Decadal Oscillation, que ela é semelhante ao El Niño, que é o fenômeno ENSO. Você tem a fase positiva do ENSO, que é o El Niño, a fase negativa, que é a Laninha. O PDO também tem. Eles são modos de variabilidade climática, são modos naturais que as águas dos oceanos variam, tanto a pressão quanto a temperatura da água, etc., e varia de forma natural e traz uma série de consequências aí. A questão é a gente ver se esses dados de tendência, geralmente isso é feito, se filtra esses dados de El Niño, né, de PDO, isso tem que ser filtrado quando você vai trabalhar com, você tem que deixar só o residual da temperatura mesmo, independente desses sistemas naturais que naturalmente aumentam a temperatura do oceano ou resfriam. E isso geralmente é feito, mas não aparece em todos os gráficos. Então tem gráfico que não faz essa filtração, essa filtragem, e aí você vê uma coisa, uma crescente maior, quando você fala em temperatura, né, em aumento de temperatura. Bom, e aí quais são então os impactos, né, dessas alterações climáticas sobre os ambientes costeiros? Você tem, por exemplo, os impactos físicos, né, que a gente está falando aí, desde o aumento do nível do mar, variação na intensidade e frequência de tempestades marinhas, que isso é bastante importante, e o aumento de precipitações. Do ponto de vista ecossistêmico, bastante, né? Aumento da temperatura dos oceanos, aí você tem branqueamento de corais, acidificação dos oceanos, você tem migração de manguezal, se você aumenta o nível do mar, a cunha salina, né? A região de sal que o mar coloca dentro do estuário onde o manguezal fica aumenta. Se aquele manguezal ele não está acostumado a fazer essa tolerância de sal, né, você começa a ter uma migração continente adentro, se é que ele tem espaço para fazer essa migração, né? Então você tem aí uma série de processos nesse sentido. E aí, nessa discussão, né, a gente caminhando aqui mais para um processo já de conclusão, quais são as variações de nível do mar na escala geológica? Então, a gente está falando de variação de temperatura e tal. Nível do mar na escala geológica segue um pouco a lógica da variação de temperatura também, oscila o tempo todo, e aqui nesse gráfico eu mostro basicamente nos últimos 600 mil anos, que é um artigo da Marina Rabineau, de 2006, né? É um artigo bastante interessante, e ela mostra a ciclicidade. Então, a gente tem no eixo horizontal milhares de anos a partir de 600 mil anos, e no eixo vertical a variação do nível do mar, né, nesses últimos 600 mil anos em metros. O que a gente vê primeiro que é uma ciclicidade de subidas e descidas, né? Outra coisa que é interessante é que você tem uma subida rápida, né, e uma descida lenta. Uma subida rápida, uma descida lenta. Numericamente, você tem mais ou menos 100 mil anos de queda de nível do mar para 10 mil anos de subida de nível do mar. Então ele sobe muito mais rápido, 10 vezes mais rápido, né? Acho que essa conta está certa,
do que ele desce. Então, você tem todo o processo, claro, geológico, de explicação disso aí. Você tem uma taxa média de queda nesses 100 mil anos de 1,2 milímetros por ano. Né? E você tem uma taxa de ascensão, de subida, de mais ou menos 7 milímetros por ano. Né? Atualmente, o que se tem é que o nível do mar está subindo no século XX 3,5 milímetros por ano. Portanto, dentro, mais ou menos, dessa taxa de subida natural do nível do mar. Certo? Então, chama atenção isso aí. E também chama atenção que esse zero é o que a gente está hoje. Então, geralmente, o nível do mar, pelo menos nos últimos, vamos botar aqui, 350 mil anos, quando ele chega próximo ao atual, ele cai. Né? Ele vai, sobe de novo, próximo ao atual, cai de novo. Sobe de novo, próximo ao atual. A tendência seria que ele diminuísse novamente, do ponto de vista natural. E aí, como é que é a geomorfologia costeira, né? Como é que é a questão da relação da geomorfologia costeira com as variações em nível do mar? É brutal, né? Total. É a dinâmica que mais afeta o ambiente costeiro, porque você retransforma ele inteiro. Então, o que eu chamo a atenção aqui nesse gráfico é a gente pegar esses dois pulsos, né? Duas situações. Primeiro, essa situação de nível do mar alto, né? Ele estava um pouco aí, mais ou menos 5 a 10 metros acima do atual, né? E aqui é uma situação de nível do mar baixo, há 20 mil anos atrás, que é o máximo glacial, o último máximo glacial. Então, o nível do mar muito mais baixo, ele chegou a estar aí 130 metros mais baixo do que o atual. Lembrando que esses 130 metros são 130 metros em Z, né? No eixo Z, ou seja, o eixo vertical, é onde hoje a profundidade de 130 metros, como eu mostro aqui nessa figura aqui do Rio de Janeiro, é onde era o zero, né? Então, eu demonstro aqui que nesse ponto, o nível do mar estava aqui. Aqui era a praia, né? Onde está esse escrito praia, aqui era a região costeira, né? Hoje, ela está completamente tomada por água. Isso aqui virou plataforma continental, com sedimentação marinha, e a praia está aqui. Então, você pega a praia aqui, hoje, nessa linha de costa. Há 20 anos atrás, era aqui. Né? Então, imagina a diferença geomorfológica que se tinha disso aí. Do contrário, nessa situação de nível do mar alto, 120 mil anos, né, foi o máximo interglacial, o nível do mar estava onde está a linha vermelha, né, que é a região do sul da Baía de Caravelas. Né? Plataforma continental bem grande, né, aqui já em função ali já chegando nas carbonáticas, se não me engano, né? Então o nível do mar muito vazado. Você pegava a praia aqui nessa linha, né, hoje você pegaria a praia aqui nessa linha. Então ela desceu, então ele demonstrou, ele aflora uma série de outros subambientes a partir disso daí, né? E aqui no curto prazo, o que se tem, né? Dado confiável, dado legal, por quê? De 1995, a partir de 1992, 2003, você já tem satélite trabalhando com varreduras, né? Então você já tem dado interessante. Então a gente tem essa subida realmente rápida aqui do nível do mar. Então a gente teria aí de 20, 30 anos, né, já com uma ascensão que chega aí quase a 8 centímetros. Né? Então realmente tem uma aceleração disso aí. E aí ele divide essa curva em duas. Né? Uma delas é essa água de degelo do Ártico, que é essa linha azul, né? Ou seja, então a água está degelando, o Ártico da Antártida também, mas é mais do Ártico, né? E está enchendo a bacia oceânica, né? Enchendo o balde de água do mar a partir desse degelo. E você tem essa expansão térmica, que eu já comentei ali. Então, de maneira geral, quando você tem uma temperatura acima de 4 graus Celsius, se você esquenta ela, você tem uma expansão dela. Por quê? Porque você tem um aumento da energia cinética das moléculas, né? Então como elas estão mais agitadas, elas ocupam mais volume. Então o nível do mar ele sobe. Para a mesma quantidade de água, se essa água está quente ou está fria, o nível dela, o volume que ela ocupa é diferente, né? Isso é aquela física lá, de segundo grau, a expansão térmica, né? Então seriam esses dois contribuintes. A expansão térmica é muito mais rápida. Então, aquecendo demais a temperatura do mar, você sente mais essa variação de volume, né? Agora, o degelo é um pouco mais devagar. Por quê? Porque tem o afundamento da água, porque tem o processo das correntes em redistribuir esse volume, né? E etc. Como é que está o nível do mar aqui na nossa costa, né? Aqui essa tabela ela traz um compilado para a gente destacar aqui em Salvador, né? Por exemplo, você tem uma estimativa de subida do mar de 2,7 milímetros por ano, né? Lembrando que a média global estimada é 3 em 3,5, Salvador estaria
pouco abaixo. Já Canavieiras, mais para o sul, 4,1 milímetros por ano, está um pouco a mais, né? Santa Catarina com 0,7, né? Recife com 3,5, Fortaleza e Belém do Pará, o nível do mar caindo, pelo menos a partir da análise de 1950 a 70, então você tem que atualizar isso aqui, não sei se manteve, né? Rio de Janeiro, 12 milímetros por ano, né? Então a média um pouco acima aí da global. Lembrando que nos últimos 10 mil anos, a média de subida do nível do mar foi 7 milímetros. Agora, esses 7 milímetros, eles não são constantes, né? Quer dizer, ele é constante quando você pega os 10 mil anos e divide pela área que ele ocupou, geral, total. Então, você teria 7 milímetros por ano. Mas se você analisar com mais cautela, dando zoom, você vê que você teve pulsos de subida de nível do mar de mais ou menos 15 milímetros. Né? Então, seria mais ou menos semelhante ao que você tem aqui no Rio de Janeiro, 12 milímetros. Então, será que estaria num pulso, né, de subida? Mas você tem vários outros fatores que estão interferindo também, né, sobretudo humanos, que poderiam estar afetando isso aí. E aí a gente tem assim os extremos marinhos, né, que a gente chega na parte aí dos impactos dos extremos, caminhando para o final, que são os grandes eventos que de fato, quer dizer, que eles causam muito mais rápido, com muito mais intensidade, essas variações de mar e os impactos costeiros, né? Primeiro, o grande deles são as ressacas marinhas, né? São as tempestades do mar. Né? Então, como é que surge uma ressaca marinha? A ideia é, de acordo com essa figurinha, né? Você tem um vento soprando sobre a água do mar. Quanto mais forte é esse vento, mais fortes são as ondas que ele faz. Porque esse vento, ele atrita, ele transfere a grandeza momento, né? Que é a massa e velocidade, né? O produto da massa pela velocidade. Ele atrita a água do mar. Nesse atrito que ele faz com a água do mar, ele começa a gerar perturbações sob forma de energia, ele passa a energia dele para o mar, e essa energia se propaga sob a forma de onda, como mostra essa figurinha, né? Então, quanto mais longe esse sistema de vento está, que mais longe essas ondas conseguem viajar pelo oceano até chegar na costa, elas se transformam, porque elas se agrupam, elas homogeneizam a sua geometria, vamos dizer assim, elas formam um grupo de ondas, né? E elas viajam em grupo. Esse grupo tem a característica de altura, de período, né, e de comprimento de onda, a distância entre uma onda e outra. Então elas se organizam em fila, vamos dizer assim, todo mundo organizadinho em fila e vão migrando até chegar na zona costeira. Quanto mais forte é o vento, mais forte essas ondas chegam na costa, né? E aqui nessa figurinha do lado mostra, então a onda quando ela está no fundo, em águas profundas, ela não remexe o fundo. Você veja que aquela imagem ela não mexe na areia do fundo. À medida que essa onda vai chegando em água rasa, as moléculas, né, as partículas de água que formam essa onda sentem o fundo, remobilizam, joga essa areia, mas perde energia, perde velocidade por atrito. Então você tem o colapso da crista da onda, que não interferiu, que não sofreu essa atenuação de velocidade pelo fundo, ela vai mais na frente, a velocidade ela é maior do que a velocidade da base. Então você tem o colapso da onda, ela freia, como se ela freasse na base, e ela colapsa em cima, né? E aí o que a gente tem de preocupante, vamos dizer assim. Aí, de fato, são os grandes sistemas de ventos, né? Os grandes ciclones, são ciclones extratropicais e tropicais, como mostra a imagem aqui. Esse aqui é o Catarina. Então, esse ciclone, eles conseguem gerar ventos muito fortes e ondas muito fortes. E aí as ondas chegam e inundam as praias. Se você tiver praia para te proteger, melhor. Se você já não tiver mais praia, como esse caso aqui, a praia vai e inunda direto, entra nas casas e etc., né? E o que se tem de previsão de mudança climática para isso? Você tem um decréscimo previsto de 10% da densidade de ciclones médios, então vai cair o número de ciclones, e aí no futuro a gente pode conversar por que vai cair, né? Mas você teria então um aumento, uma intensificação de 20% dos grandes ciclones. Então é uma coisa assim meio que o que você prefere, né? De maneira geral, cai 10% dos ciclones médios, mas vai aumentar 20% a frequência de ciclones de alta intensidade, que são aqueles, sim, capazes de gerar grandes impactos na costa, né? Esse videozinho aqui, né, uma animação do INDE, ele mostra a aproximação das ondas aqui na bacia do Recôncavo, né, na Baía de Todos os Santos, né? E o que eu chamo a atenção nele é que essas ondas, por exemplo, estão vindo de sudeste, né? Por que de sudeste? Porque aqui tem a Rosa dos Ventos, né? E a gente vê que essa direção aqui, ó, é a direção sudeste, a SE. Então, eles estão vindo justamente dessa direção.
E aqui nesse mapinha mostra mais ou menos a trajetória dos grandes ciclones, esses que teriam aí uma intensificação de 20%. Esses ciclones aqui são tropicais e subtropicais. A gente tem vários tipos de ciclone que chegam na costa, mas aí talvez seja para uma outra conversa. E aqui é mais ou menos a trajetória deles. Então tem uns que nascem próximo aqui da costa e morrem, né? A ciclones, a morte do ciclone, mais para o oceano profundo, né? Tem uns que sobem a costa, nascem mais no sul, vão subindo a costa, né? Então, à medida que o vento, o ciclone, ele vai girando, né? Aqui para a gente ele tem um giro horário, né? Sentido do relógio. Então ele vai girando, e vai formando vento. Vai formando vento e vai formando onda, e as ondas vão chegando e se aproximando da costa aí. Aqui para a gente, as ondas vindas de sul e de sudeste, tanto para o sudeste do Brasil quanto para o litoral sul da Bahia, são as principais, são as que mais impactam a costa do ponto de vista de energia, né? E aí, como é que a gente está de onda aí, a previsão das ondas aí em relação à mudança climática que se tem? Então, o que se tem hoje, de acordo com esse artigo aqui, um deles, né, você tem vários artigos que tratam sobre isso, esse artigo aqui, basicamente, ele propõe, né, saiu na Science, que está tendo um aumento da energia de ondas de 0,4% ao ano, né, e aqui ele mostra mais ou menos esse gráficozinho. Então, o Oceano Sul, que é aqui o Antártico, que se refere ao Southern, né, ele, em vermelho, você está tendo uma tendência de subida razoável de energia de onda. Então, as ondas estão ficando mais energéticas no Oceano Sul. Para nós aqui do Atlântico, né, que é essa curvinha mais azul claro, mais ou menos uma tendência, sim, de subida, mas um incremento mais menor, né? E aí, se você somar todos os oceanos do planeta, todas as amostras que ele teve, ele chegou, assim, então, ao aumento, aí, um positivo de 0,4% ao ano de energia. Então, isso é razoavelmente preocupante? Sim, acho que qualquer tipo de energia que aumenta, né, ainda mais quando essa energia residual de todos os oceanos, né, você teria, então, uma tendência, assim, pelo menos a um reajuste da costa, né? Porque, como a gente comentou antes, você tem aí as ondas, elas depositam areia, mas elas também retiram areia no refluxo. Quanto mais forte a onda, mais força ela tem para retirar. Então, se você tratar de erosão costeira e avanço do nível do mar, sem necessariamente falar em aumento do nível do mar, por degelo, etc., só pela própria tempestade, como a gente conversou, isso é razoavelmente preocupante, né? E aí, o que eu tenho de dado aí dos últimos trabalhos para contribuir na costa do Brasil, né? A gente tem feito trabalhos aí na São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e agora na Bahia. Todos os dados mostram, sim, uma tendência de aumento de energia de onda, ou de frequência de tempestades, como aqui no caso de São Paulo, aqui embaixo, né? Esse último de baixo. Você vai vindo aqui, a partir de 1980, 90, você começa a ter uma intensificação, tanto de frequência quanto de magnitude. Rio de Janeiro também, a curva parece que ela está meio linear, mas ela tem uma ascendência, e cada pontinho desse, cada vérticezinho desse é uma tempestade grande, que a gente considerou extrema pelo critério que a gente usou. Então, assim, na verdade, que precisa de 90 para cá, né, 1990 para cá, você tem esses picos mais altos do que se tinha antes, né? Você teve esses dois picos antes de 90, mas de 90 para cá você aumentou a frequência das grandes tempestades. Para a Bahia, a gente tem também uma tendência de aumento. Aqui me chamou a atenção na Bahia, uma tendência linear, né, com R quadrado, que é um parâmetro estatístico que mais ou menos explica o quanto é a tua função, e quanto linear é teus dados, né? Achei quase 0,6, que é um dado 0,6 para linear para onda, é alto. Raramente você acha isso aí, né? Então parece que sim, tem uma subida, um aumento de energia de onda aqui para a costa da Bahia. Aqui, perdão, essa aqui para a costa do Espírito Santo, né? O 0,6 é para a costa do Espírito Santo. E para a Bahia também, né? Aqui a curva preta, né? Também uma subida, a energia está ficando mais alta das ondas. Bahia aqui na parte central, em frente à Baía de Todos os Santos, tem uma energia alta, é a mais alta de todas aqui que foi medida, né? Ela tinha em 1979 uma média de altura anual de 1,85, e agora a gente está aí com 1,95, né? Se continuar essa tendência, chega a 2 metros de média de altura, bastante alta, né? E aqui é mais ou menos a ideia desse ciclone, né? Isso aqui é uma ideia do ciclone que aconteceu em 2010, e aqui a costa do sul do Espírito Santo, como esse ciclone destruiu, né? Então aqui é uma animação de como ele chegou. Primeiro a gente vê que as ondas começam a aumentar, chegando a 2,9 metros, né?
ela começa a distribuir ao longo da costa, a costa toda aqui já sentiu, e aí de repente vem, de fato, o leque, né, o coração dele chegando a 5, quase 6 metros de altura de onda, que passou, alcançou todo o sudeste e pegou até o sul da Bahia, aqui onde tem o domínio de modelagem, né? O domínio termina aqui. Então ele vem, né, ele vem nesse bojo, né, ele vem, esse aqui é um ciclone extratropical, né, vem da Antártica, etc., associado à alta migratória também, mas aí pode conversar disso depois, mas vem do oceano e já traz essa língua, ele varre a costa literalmente, e depois vai ter as ciclones e a morte dele no oceano profundo também. E aí impactou bastante, esse é considerado um dos ciclones que mais impactou a costa, então quebrou tudo, né, quebrou calçadão, ciclovia, escada, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Não consegui dado desse ciclone no sul da Bahia, ainda estou procurando, né, se a gente acha essa relação. E aqui um pouco já da nossa da projeção para cenários aqui da Bahia, né? Esse aqui é o dado de onda que eu trabalho, que eu estou trabalhando agora, do ERA 5, como eu mostrei. Ele é de frente à Baía de Todos os Santos. Aqui a descrição estatística básica dele, o que a gente tem? As direções de onda, né? A gente mostrou um pouco ali na Rosa dos Ventos, aquela rosa de ondas, né? Onde é sudeste. Ali sul-sudeste fica justamente entre 150 graus e 190 graus, né? Nesse intervalo aí. Então, da onde as ondas vêm. Grande parte elas vêm dessa direção, né? E aqui a altura das ondas. Então, grande estado modal, né? Estado modal é onda de 2 metros, que, poxa, é bastante, pelo menos para a experiência que eu tinha antes, com uma boa parcela em 2,5 metros, até com a parcela razoável até de 4 metros de onda. Não é tão infrequente ondas de 4 metros. Aqui você tem a ascensão, novamente, né, a escala temporal, né, o time series, né, de 79 até 2009, com a tendência assim, de crescimento, a altura das ondas aumentando. Né? E aqui embaixo a gente tem as ondas extremas, a frequência das ondas extremas. Né? E essa frequência eu considerei 4 metros como onda extrema, só para a gente fazer uma análise rápida, né? Então, de 1979 a 85 foi 0 também. Em 85 você teve essa concentração, essa frequência de ondas extremas ao longo de um ano, né? Um grande intervalo, depois de 95 mais um pouco, mas o que chama a atenção é que a partir aqui de 2000, 2006, praticamente todo ano você começou a ter alguma frequência de ondas altas. E aí, quando você faz a média total no bojo, você vê que nos últimos 20 anos, 10, 20 anos, você teve um aumento de energia. Então, a coisa, todas elas colaboram para dizer que está tendo um aumento de energia, inclusive global, pelo aquele artigo da Nature, né, que eu mostrei, e inclusive pelas nossas análises aqui regionais, também parece que contribuem com isso. Aqui é um dado da costa, né, que à esquerda são duas imagens de como a Bahia sentiu um desses ciclones, que a gente demonstrou aí. Não foram ondas muito altas, talvez em função da plataforma continental ser mais larga, ondas de mais frequência, mas você vê que tem muita energia chegando. Toda hora quebra uma onda, né, você tem um turbilhonamento muito grande do mar, e aqui uma erosão, nitidamente o que é erosão da praia. A praia já não tem mais, né, aquela areia aqui já foi muito, e a água chegou a escarpar essa feição, que eu não sei se seria do Barreiras, né, como eu disse, eu não conheço muito bem, o que seria essa feição, talvez aí, Barreiras, mas já começou a erodir essas escarpas, né? Essas falésias já começaram a ser erodidas. Isso aqui é um sinal nítido de erosão. Tá? E aqui à direita é uma modelagem, uma simulação que eu fiz aqui da Baía de Todos os Santos, para esse mesmo evento aqui. Como é que isso chegaria aqui dentro, né? Como é que chegaria dentro da Bahia? Então chegaria nesse sentido, né? De bastante. Isso aqui é transporte de sedimento, a magnitude da corrente. Né? Então essas ondas, conforme foi essa tempestade que está sendo mostrada aqui, fariam esse tipo de velocidade de corrente na BTS, né? Na Baía de Todos os Santos, afetando principalmente essa borda aqui, a borda oeste, mas no modelo tem um errinho aí que a ilha de Taparica, né, ela não ficou bem pronunciada, né? Então, na verdade, afunilaria mais esse sistema, então a corrente seria mais afunilada, então ela teria mais velocidade, né? Porque você afunila a área, o fluxo aumenta, mas de qualquer maneira, depois corrigindo esse erro, a gente vê velocidades grandes, então muita remobilização, muita potencial de erodir toda essa região aqui, que seria então a ilha de Taparica, seria vulnerável a esse tipo de erosão. Né?
E aqui mais uma modelagem, já finalizando aqui para a Bahia, que eu fiz entre Praia do Forte e Lauro de Freitas, né? Simulando também um evento de tempestade, um daqueles, de ondas de 4 metros. Aqui eu simulei uma maré alta de 2 metros, para ver o caos, né? Porque se a tempestade chega e você está com a maré astronômica alta, que são coisas diferentes, né? Você soma. Então imagina que você tem 2 metros de maré de Cisígia, né? Que é a maré de lua cheia e lua nova, alta, soma-se a isso mais meio metro de maré de tempestade, mais altura de onda. Então, esses são cenários que são totalmente factíveis e naturais de acontecer, que podem acontecer, isso é natural, e aí realmente vai impactar bastante. Então, aqui você vê que o resultado do modelo, pela escala que eu tinha, né? Ele chega a essas ondas de 4, 5 metros, e vai ficar nesse azul mais clarinho aqui, é onda de 2 metros e meio. Então, 4 metros na costa, vai dissipando energia, vai perdendo energia, chega bem pertinho da praia com ondas de 2 metros, que para a praia é uma altura razoável. E aqui do lado é o transporte de sedimentos, né? E aqui eu consegui pegar essa coordenada do resultado do modelo e fui no Google para conhecer, pelo menos pelo Google, né, como é que é essa praia. E eu vi essa imagem de um overwash, que a gente chama. Isso aqui é uma onda que ela faz um sobreespraiamento. O alcance dela é maior do que o alcance natural dela, tá vendo? Parece, pelo menos, que aqui os quiosques, meio que as barraquinhas foram inundadas. Se isso aqui tivesse duna, era aquele exemplo que eu dei. Então a onda bateria agora na duna, erodiria a base da duna e traria essa areia de volta, complementando a própria barreira natural, né? E essa região é justamente uma região de conflito aqui que deu no meu modelo, de turbulência, né? Então, muita turbulência, muito transporte de sedimento. Talvez essa aqui seja uma zona que a gente chama de hotspot, uma zona você tem que ter uma observação melhor, que ela tem um potencial erosivo, provavelmente por convergência de onda, né? É uma coisa que a onda, é como se a onda viesse, ela convergisse mais nesse ponto do litoral do que em outros pontos, né? E aí, basicamente, o que acontece com a praia, né? Quando a onda bate, esse aqui é o tipo de erosão, né? Então, ela vem aqui, o nível do mar aumenta, ele erode isso aqui, onde era naturalmente com o nível do mar mais baixo, né? E ele come essa areia toda, vamos dizer, e joga para o mar profundo, né? Isso foi mais ou menos aqui o resultado da minha tese, no Rio de Janeiro, ali na praia de Saquarema, é mais ou menos isso. Então a gente tem essa linha azul, a gente está vendo a praia de perfil aqui, né? Está olhando de lado para ela. A linha azul é a praia mais volumétrica que a gente mediu, né? No verão, uma praia de onda baixa, e todos os outros são eventos de tempestade. Então, como a praia perde essa areia, vai perdendo, perdendo, perdendo. Esse vermelho aqui foi a tempestade de 2001, tempestade muito forte, que representado aqui, a praia perdeu quase 50% do seu estoque sedimentar em uma tempestade. Depois ela se recuperou? Se recuperou. Que a gente chama de resiliência de praia. Quanto tempo depois? 1 mês, 2 meses? Aí varia de praia para praia. Mas a questão é a seguinte, se vem outra tempestade antes que ela se recuperasse, e ela já estava com 50% a menos de areia, aí você começa a ter problema, né? Aí ela vai afetar. Então, assim, o agrupamento de tempestade, como a gente viu, que é uma das previsões, talvez para a mudança climática, aumento da frequência, talvez seja até mais danoso do que o aumento da magnitude, tá? E aí, porque a gente tem a questão da resiliência de praia. Bom, e aí, finalmente, o que se pode fazer, né? Assim, seria outra discussão inteira, outra fala inteira só de medidas do que fazer, né? Então, mas, de maneira geral, né? Levantamento de informações, você tem que ter informação, mapeamento geomorfológico da linha de costa, uma das coisas que ajuda bastante, onde tem falésia, onde tem duna, né? O que é o quê? Isso também é bem feito, bastante feito, né? O levantamento socioeconômico das cidades costeiras também, você tem bastante dado disso. Essa ideia que eu dei de Marataízes, uma cidade costeira, por exemplo, vulnerável, né? Um município pequeno, ele não tem grandes associações, ele não tem hospital, tudo isso é levado em conta quando você vê se é mais ou menos vulnerável à mudança climática em determinada área litorânea, né? Bom, você tem critérios de determinação de vulnerabilidade da costa, né? Que é justamente considerando a condição social e considerando PIB, e aí entra o pessoal da economia forte nisso aí, né? Bom, medidas de proteção dos ambientes costeiros, isso é principal, não ocupar duna, né? Se você ainda tem alguma duna não ocupada, você tem uma região de litoral, principalmente ali na Bahia, tem no sul da Bahia, que não foi ocupado ainda, a urbanização não chegou lá, se por acaso a urbanização chegar lá, tem que ser respeitado esse limite, então você deixa a duna, que a duna, a areia, a praia, o mar, eles se entendem ali na dinâmica deles, isso tem acontecido aí
nos últimos 100 mil anos, até mais, né? O problema é quando você interfere mais nisso aí. E aí, claro, muito investimento em dado oceanográfico, né? De medição de onda. Porque não adianta você só fazer modelo, como eu fiz aqui. Você faz no computador, você joga forçante, agora você tem que checar se isso está certo. Aí você não tem como ficar só no modelo, então você tem que ter algum dado de campo. E o melhor dado é quando você tem boia, é uma boia oceanográfica, ela fica no mar, então a onda sobe, levanta essa boia e ela mede com o sensor dela quanto é a altura dessa onda. Assim como você tem medidor de correntes, tudo isso tem que ter, mas não é só você ter um dia, ter 2 dias, você tem que ter sempre. E o custo é altíssimo, né? Então, assim, mas é um investimento que, né, a gente defende, que tem que ter, porque aí você vê, você calibra seu modelo, você vê se está certo, e você consegue ver áreas de risco, mapeamento de hotspots, né, etc. Tá certo, pessoal? Bom, eu não sei se eu passei um pouco o tempo, mais ou menos 1h15, né, 1h20, tá? Agradeço aí a atenção de vocês. Qualquer coisa, estou disponível aqui no e-mail para trocar ideia, para mandar as referências, ou qualquer dúvida também, estou à disposição, tá? Agradeço novamente a Leila, o pessoal do evento. Até a próxima. Nós é que agradecemos por esse espetáculo que você apresentou para a gente, Léo. Muito obrigada. Eu acho que assim você aproximou, né, da nossa realidade. Você trouxe para a nossa realidade aquilo que a gente vê na televisão e que não faz muito sentido para a gente, que a gente não consegue encaixar, né? A gente vê lá aumento de nível do mar, ressaca, né? Todos os episódios naturais, mas a gente não, isso é tudo muito distante. Então você fez uma integração dos assuntos para a gente com uma didática, com uma clareza, e muito obrigada. Eu acho que ninguém vai sair dessa palestra do jeito que entrou, com certeza. Obrigado. E assim, isso está refletido aqui no nosso chat, né? Vou recuperar aqui, tem muitos elogios, né? Muitos comentários elogiando aqui o trabalho, a apresentação, né? E aí, vou começar a mostrar aqui, você falou, né, da questão da Bahia. Aí nós já temos aqui um comentário, olha, da Débora Passos. Aqui na praia de Bom Jesus dos Pobres, o mar já tomou as barracas, né? Então... isso, cara, você conversando com o pescador, a vovó do pescador, ele sempre fala, não, mas o mar vinha até aqui, né, o mar é lá embaixo. Você tem o Farol no Rio de Janeiro, por exemplo, que o farol era um farol, agora ele é ruína. Então, realmente, você vê isso. Bom Jesus dos Pobres, se não me engano, ele está ali no embaiamento, né, de Santo Amaro para dentro, tá certo, né? Você vindo em Santo Amaro, Salbara, né? Se você for indo, você chega lá em Bom Jesus dos Pobres, né? Bom, aí ele já tem uma dinâmica um pouco diferente, né? Que ele já tem uma dinâmica de embaiamento. Pois já é. Então, a maré é muito importante para ele, mas a maré astronômica não varia tanto, ela é uma das poucas coisas lineares na oceanografia. Mas você tem uma bacia dentro do mar. Então você pode ter aumento de água ali com muito mais frequência, e pela geometria da bacia você pode ter esse espraiamento, né? Que pode afetar muito mais do que uma praia exposta, por exemplo, de frente para o oceano, que ela pode ficar estável, como a gente vê ali, 50% das praias estáveis do mundo, né? Essas praias de Bahia, elas realmente são mais vulneráveis, né? Todos os índices de vulnerabilidade, quando o ambiente é embaiado, ele é mais vulnerável. Claro, porque você está empilhando a água, tempo de residência da água, né? A água fica mais tempo, se a água entra, ela demora a sair. Então você começa a ter esse tipo de problema. Mas isso é uma realidade, sim, Débora. Agora, se é o degelo, esse aqui é o meu ponto todo, se isso vem do degelo do Ártico, da Antártica, se isso vem da expansão térmica, se isso vem do mau uso do solo na bacia hidrográfica na década de 80, é o que é a grande charada, né, cara? Esse é um grande pulo que eu acho que não sei se alguém sabe, né? Pois é muito multivariado para a gente afirmar alguma coisa. Total, você botar isso no modelo matemático para te dar um resultado, né? Difícil. Sim. Muito difícil. Muito difícil. E aí, a gente tem aqui mais uma pergunta do Vitor Castor,
como a destruição das matas ciliares influencia na dinâmica dos ambientes costeiros. Boa, legal. Então, total. Imagina, qual que é a função da mata ciliar, né? É influenciar na erosão do solo, né? Suporte da erosão do solo. Se você tem mata, você não deixa aquela enxurrada de sedimento chegar direto no rio, né? Ah, mas o sedimento não é bom para a praia? É bom, desde que o rio tenha competência hidráulica de carregar esse sedimento. Se você tira a mata ciliar, você expõe mais o solo. Você expõe mais o solo, ela não retém, você tem grandes cargas de sedimento chegando nos rios, e eventualmente você tem um problema de assoreamento de rio, ou seja, o rio tem mais carga do que ele tem competência de transportar. E aí piora tudo, porque aí ele perde vazão. E aí o sedimento que era natural dele levar, já nem consegue levar mais. Então a mata ciliar, de fato, é fundamental para uma série de coisas, fazendo só essa analogia com o que você falou do ambiente costeiro, é isso, cara. É suportar, é filtrar o sedimento que chega no rio, para o rio ter a competência, como ele já tinha antes, porque o rio está evoluindo junto com a mata ciliar, não é isso? Eles estão aí há milênios, essa mata está lá há quanto tempo? E o rio está lá, a vazão dele está acostumado a ter a mata. Você tira a mata, você tem enxurrada de sedimento, de areia, de tudo empilhado ali, o rio perde sua competência e a zona costeira vai perder a areia de alguma forma ou outra, se não tiver barragem, né? Uma barragem aí também aí piora tudo. Pois é, que é a nossa realidade atual, né? É o que nós estamos atravessando agora, E né? não vai ter volta. Quem é que tira a barragem? Uma Pois vez é. feita, não sai mais. Como é que vai Não fazer sai essa mais. areia? E frequentemente vão ter os episódios. Ah, precisa fazer manutenção, precisa fazer não sei o quê, vazão 150 vezes maior. E você já imaginou isso carregando, né, essa baía toda, o que você acabou de dizer, essa baía toda, com sedimento inconsolidado, praticamente em toda a extensão. Você já pensou o carreamento, isso em um dia, um aumento de uma vazão nessa proporção, em um dia? Né, em horas, o estrago que não faria, né? Pois é, muita força, né, cara? Muita força, e não tem volta, vai carregar manguezal, vai carregar o que tiver por ali, né? Agora, eu vi alguns projetos interessantes que a gente, assim, não está tão perdido. Tem um projeto, por exemplo, de... Você tem praias em erosão, então, quer dizer, a praia está perdendo areia. Sim! Mas você tem lugares que você tem assoreamento no rio, em rio. Você tem areia sobrando, por um erro natural, certamente influência nossa, com rio assorear é mais difícil. O que você faz? Você tira aquela areia daquele rio assoreado e joga na praia onde ela está pedindo areia. Uhum. Mas você faz isso mecanicamente. Você não tem como, a natureza não tem mais como fazer, porque você interrompeu o fluxo natural, né? De alguma forma você interferiu ou tirou mata ciliar, como a pergunta do Vitor, né? E você fez alguma coisa que é difícil voltar, né? E o pessoal estava carregando mesmo, fazendo logística de carregar, inclusive caminhão, não sei o quê, e jogar essas areias lá. A questão é que a logística é custosa, então do ponto de vista da eficiência econômica já não é tanto, né? Mas veja que assim, tem que começar a pensar nesse tipo de solução, né? Sim, requer uma estratégia política, um envolvimento, uma preocupação ambiental, né? Realmente. Né? Nós estamos num desafio agora que, né, a boiada está passando. A boiada vai, é verdade. E aí nós temos aqui uma outra pergunta do Edson Santos. O movimento e direção das ondas interfere na variação climática? Se sim, de qual forma isso ocorre? Beleza, Edson. Olha, vamos lá. Eu diria que é o contrário. Eu diria que a variação climática interfere na direção da onda. E a direção da onda interfere na dinâmica da praia. Tá certo? Por quê? Porque a gente viu ali que eu mostrei para vocês as ondas migrando, né? Naquele modelinho, né? Então a onda vem de sudeste para a Bahia. Uma onda que vem de sudeste, ela pega o sedimento, as areias, e costuma transportar para norte. Mas essa onda só vem de sudeste porque o ciclone, o vento predominante, está vindo de sudeste. Se você tem mudança climática, você tem variação de temperatura. Se você tem mudança de temperatura, você tem mudança de pressão atmosférica e você muda o padrão de vento. É tudo uma coisa em função da outra. Então, aquele vento que vinha de sudeste já não vem mais de sudeste. Ele pode vir mais para leste ou mais para sul. Então, aquela areia que era normalmente, nos últimos 5.000 anos, pelo menos, transportada para norte, já não é mais. Então, aquela praia que recebia aquela areia que ficava mais a norte, já não recebe mais. Então, essa praia começa a perder areia. Não que ela perca areia, mas ela deixa de receber.
que também é uma forma de déficit, né? E aí você interfere toda essa zona costeira. Então, essa praia com menos areia ao norte, o nível do mar relativo sobe mais ali e começa a invadir mais para dentro. Se você só tem natureza, a natureza naturalmente se retroalimenta e se ajeita, se ajusta. Se você tem casa, estrada e rodovia, você começa a ter dano econômico e prejuízo. Então, eu diria que assim, a resposta da tua pergunta é o inverso dela. É a variação climática que muda a direção da onda, e o movimento e a energia dela. Porque a onda vem do vento, e o vento vem da temperatura, e a temperatura vem do clima. Perfeito. Rodrigo Araújo quer saber, a flora de Restinga fica comprometida com o aumento do nível do mar? Basicamente sim, porque se você tem aumento da salinidade, né, você tem, primeiro que você tem o choque mecânico, se o nível do mar sobe a uma proporção razoável, você vai ter inundação daquele solo de Restinga. E por outro lado, você tem o spray salino. A gente sabe que a Restinga ela tem uma certa adaptação ao spray salino, né? Porque senão ela não estaria ali na beira do mar, ela já tem essa... Agora, se você traz mais o mar para cima, ela vai ter que migrar, né? Você vai ter que ter uma migração, porque não acredito que ela vai aguentar um aumento tão grande de salinidade. Fora que se você tem nível do mar subindo, você tem o quê? A água entrando por baixo da terra, né? Que é o lençol freático, né? Então a água dos aquíferos, você tem a salinização dos aquíferos. É natural que próximo à costa você tenha água salina entrando por debaixo da terra. Mas chega um ponto que essa água não alcança mais dentro do continente. Então se você tem um poço ali, você fura o poço, você determinada distância do mar, você consegue ter água doce. Agora, se o nível do mar sobe, mesmo que você não veja, você está tendo água salina por baixo, né? E aí, quanto mais essa água sai, eu acredito que o sistema radicular aí da flora da Restinga vai sentir isso de alguma forma, né? Você vai começar a se alimentar de água salgada, você vai desidratar, em certa medida, né? Então, eu acredito que seja por aí. E tem uma pergunta quase nesse sentido, só que para manguezal aqui, né? No mangue, as raízes diminuem os impactos das ondas, ajudando a evitar a erosão, impedindo a retirada do solo. É que parou aqui, Leila, mas voltou agora. Mas eu estou lendo aqui. Então tá. No mangue, as raízes diminuem os impactos das ondas, ajudando a evitar a erosão, impedindo a retirada de solo para o mar. Como a degradação do manguezal pode impactar na morfologia desse ambiente costeiro? Tá, bastante. Tá, bom. Beleza. De fato, o manguezal são barreiras, assim como as praias. É interessante essa tua. Porque assim como a praia é uma barreira natural de amortecimento de impacto das ondas, o manguezal também, na égide dele, né, que ele está dentro do estuário, né, ele já precisa de uma região mais calma, né. Por que não tem manguezal na linha de costa diretamente? Porque ele precisa da lama para ele se sustentar em certa medida, e a lama não se fixa na praia, porque é muita energia. Para você fixar a lama, você tem que ter um ambiente lêntico, né, um ambiente calmo. E aí você começa a ter lama e a raiz daquele propágulo, né, ele fica ali e aí começa a crescer. Bom, sim, de fato, né, impede essa retirada de areia, e a degradação do manguezal, ela é total, porque primeiro que você perde, do ponto de vista ecológico, produtividade dos estuários. E segundo que você perde a questão física, você perde essa barreira natural, como você mesmo colocou. Agora, a perda do solo é um pouco assim, diferente, porque, por exemplo, a Restinga, ela tem uma função de segurar a duna, que ela afeta mais diretamente uma erosão de praia, por exemplo, do que eu imagino do mangue. Porque o mangue, a gente está falando de lama. A Restinga da duna, ela segura areia. A lama, ela tem uma hidrodinâmica, né, uma sedimentologia, vamos dizer assim, que é de suspensão na água, né, até ela conseguir decantar. Depois é mais difícil levantar ela. Mas nesse sentido de segurar sedimento, eu acho que um pouco menos, assim. Porque sedimento, se a onda estourar em cima do mangue, por exemplo, vai suspender aquilo ali tudo e a corrente vai levar o sedimento. Porque o sedimento em si não é, como é na praia, o fator principal da sustentação. É o próprio mangue, né? A função dele, claro, somado com a lama que ele está fixado ali, né? Mas eu acho que, nesse sentido do sedimento, nem tanto. Mas então, seria isso. A morfologia da praia já não é praia, né? Aí já é mangue. Então você está perdendo
você está perdendo ali o manguezal, você perde a lama e você tem uma redimensionamento. Essa lama deve vir para o meio do estuário, dificultando as correntes, ou vai ser carregada embora, né? Na primeira enchente que vai ter. Né? Acho que seria por aí. Sim. Driele Lima pergunta: recentemente ocorreram 2 ciclones no Rio Grande do Sul. Teria como saber se foi causado pelo homem no aumento do aquecimento global ou se foi realmente um fenômeno natural? Não tem como saber se foi aquecimento global. Não tem. Na verdade, é natural. Você tem ciclone o tempo todo. El Ninho. O El Ninho, Laninha intensifica ciclone. Sim. A PDO intensifica ciclone. Tudo isso é fenômeno natural. Olha só, para você associar esses ciclones... Agora, tem que prestar atenção na frequência. Aí é uma coisa que realmente me chama a atenção. Está acontecendo muito mais, né? Se você está no ano de PDO, o PDO é tipo um El Ninho que acontece no norte do Pacífico. O problema do PDO, cara, é que ele fica 60 anos, cara. 50 anos na mesma fase. Depois ele muda de fase abruptamente. E a cada fase do PDO muda tudo. Muda a temperatura da água, muda a pressão atmosférica em cima da temperatura da água e muda o ciclone, que ele é função da temperatura da água. Então, rapidamente, se você tem a temperatura do mar de 26, 27 graus Celsius, por exemplo, você facilitaria um tipo de ciclone tropical. Temperatura quente evapora muito ar, faz uma baixa pressão em cima daquela temperatura, efeito da rotação da Terra, Coriolis, o ar começa a girar e se retroalimenta, começa a vir um ciclone. Esses ciclones que a gente tem mais comuns na temporada de abril a setembro vêm da Antártica. Se você pegar o continente antártico inteiro, aqueles ventos de oeste, né, lembra daqueles westerns, esses ventos são todos ciclônicos. É como se fosse um ciclone ao lado do outro, girando em volta da Antártica. Eventualmente, eles se soltam. É como soltar um cachorro doido. Se soltou da coleira e vai subindo. E aí vai subindo pelo sudeste, pega Uruguai, Paraguai, Rio Grande do Sul, e aí chega na gente. Eu não sei se esses 2 ciclones do Rio Grande do Sul foram tropicais, subtropicais ou extratropicais. São os 3 tipos são comuns. Agora, o aquecimento global, se confirmando de fato, a temperatura do oceano aumentando mesmo, aí sim você pode aumentar a frequência de ciclones tropicais. Mas isso aconteceria se você ia ver mais no Caribe, na Flórida, são regiões que já são propensas a ter esse tipo de ciclone, aumentariam a sua frequência porque a temperatura da água ficou mais quente ainda. Então, acho que aí seria uma relação mais natural. Para o sul, a água é fria. Então, você tem que aumentar, você chega a 27 graus Celsius no sul, nossa, você tem que aumentar muito a temperatura. Então, seria ciclone extratropical mesmo. E os extratropicais, eles vêm da Antártica. A Antártica tem o seu próprio modo de variação natural ali. Agora, a gente poderia estar afetando essa questão da Antártica? Sim. Você tem previsão que os ventos ao longo da Antártica se intensificariam em episódios de aquecimento global. Vento ali intensificando, sim, pode chegar mais ciclone para a gente. Mas respondendo, eu acho que é impossível você dizer atualmente, e eu imagino que tenha notícias dizendo que saia mais ou menos nesse sentido. Eu acho muito difícil. Você pode ser, mas eu acho difícil você dizer que é, você afirmar que é. É difícil. Ótimo. Nós temos aqui a pergunta da professora Maria Gardeni. Ela está dizendo, além do runoff, que outros eventos podem contaminar o ambiente costeiro. Fiquei curiosa quando mostrou a distribuição de contaminação mundial mais ao norte. Parabéns pela palestra. Obrigado, professora Maria. Bom, você tem a água de subterrânea. Bom, talvez aí você esteja considerando dentro do runoff, né? Mas vamos considerar. Então, você tem o runoff, que é o clássico. Tudo que ele vai carrega ali, agrotóxico, pesticida, antibiótico, que é uma coisa que a gente não pensa muito, mas você tem aí relações das próprias pessoas estarem ficando resistentes a antibióticos, talvez por consumo de pescado contaminado por excesso de agrotóxico. Uma relação, cara, a gente parar para pensar, né? Pode ser. Você tem também contaminação de água subterrânea, muito mais lenta, né? Mas também chega, né, na zona costeira. Contaminação aérea. Você tem as partículas de poluente, né, atmosférico que pesam, por exemplo, as partículas de grandes indústrias, de fábrica, metal, mineral pesado, chumbo. Cara, isso tudo ele cai, né, cara? A própria poeira do Saara lá, mas ali é natural. E aí você também tem esse tipo de contaminação. Chegou na água do mar, ele decanta, né, vai para o fundo, se a área rasa, fica ali. Agora, aquele mapa também de contaminação, ele diz muito de óleo, né? E aí o óleo a gente tem essa ideia de 30%, que eu citei que vem do runoff,
e 3% de derramamentos de grandes petroleiros, etc. Né? O demais estatística eu não me recordo de onde vem, mas eu acho que é nesse sentido. Então seria mais isso, né? Então, tanto o runoff de fundo, o runoff, o escoamento superficial e subsuperficial, e o meio aéreo, a própria chuva, né? Trazendo esse particulado todo que está na atmosfera, né? Você imagina ali a atmosfera de Cubatão, né? O que ele fornece, o que ele exporta para a gente de material benéfico, né? Entre aspas. Então, imagina o que chove por aí. Eu acredito que seja nesse sentido, professor. Sim. E depois tem aqui mais uma pergunta, que do Anderson de Souza. Professor, quanto menor é a vazão dos rios, as chances de mar adentro é maior? Tem sentido sim. Tem sentido sim. Imagina um estuário, que é uma região mais abrigada, e ela sofre influência do rio e ela sofre influência do mar. O mar entra pela maré. Maré é corrente. Mais ou menos aí 0,8 metro por segundo de velocidade razoável, dependendo da maré. Se você tem uma vazão de rio mais fraca, você, naturalmente, no estuário, você tem uma penetração da cunha salina maior. Ao mesmo tempo que você tem uma vazão de rio mais fraca, você tem menos areia sendo transportada por esse rio. Porque a competência hidráulica é a função da velocidade da vazão. Quanto mais forte a vazão, mais areia, cascalho ela consegue levar. Então, imagina que você tem um rio forte, caudaloso, que transforma areia, cascalho, que é uma areia grossona, né, mais areia e tudo, e forma até um delta. Ele começa a jogar sedimento, ele empilha aquele sedimento, ela faz aquela rampa de sedimento, que é um delta estuarino, de fato. O nível do mar não consegue chegar ali, pela própria areia que a competência hidráulica do rio depositou ali. Fora a própria água mesmo, empurrando, né? Só que é raro você ter essa disputa de corrente de mar e rio ao mesmo tempo, a não ser esses fenômenos pororoca, né? Essa coisa que aí você tem um bojo de água, mas é uma circunstância geográfica diferente. Mas geralmente você tem a guerra, ela aí meio que invisível, é de salinidade. Então, o mar tentando jogar sal e o rio tentando jogar água doce. E aí você tem esse ambiente misturado no meio. Tá mais nesse sentido, mas sim, de maneira geral, quanto menor a vazão do rio, a chance do mar entrar é maior. A palestra de Vanderlei, do professor Vanderlei ontem, foi a evidência disso, né? Nós tivemos aqui a barragem, diminuindo a vazão, a gente tem esponjas, tem animais marinhos aqui em cima a questão da salinidade, né? Exatamente, né? Interferência enorme, cara. A interferência e realmente, assim, não dá, difícil retomar, né, o que era antes. Esse é o problema. E assim, não parar, né? Eu acho que o ponto principal que a gente tem dos impactos é a primeira coisa que você tem que fazer é interromper o impacto, né? E nós não temos isso. Nós estamos trabalhando com uma coisa que vai ser constante, é o que você falou, não tem volta, não tem ex-barragem. Não tem ex-barragem, não tem ex-estrada, não sei que o mar quebra, né? Só não tira e bota ela. É verdade. Então, temos mas estamos desafios. aí, né, Lina? Vamos continuar. Estamos aí, exatamente. A gente faz dentro de uma realidade, nós não vamos mudar nenhuma realidade, mas a gente está para segurar e orientar e formar essas criaturas, né, que vão seguir aí com boas ideias. É isso. Trazer inovações e quanto menos a gente puder alterar, nós vamos sempre precisar, né, sobreviver, somos mais uma espécie. A questão é fazer isso de uma forma mais equilibrada, né, mais calma. Dá. Tomara, cara, tomara que dê, viu? Às vezes eu fico um pouco assim, mas não pode desanimar, né, cara? Nunca, jamais. Senão ninguém vai nos vencer. Não. Vamos sobreviver. Professor Elis também está aqui, ó, dizendo que aula, parabéns, e obrigado, wash hands, né? O wash hands é a palavra do momento aqui no nosso chat, sempre. Tá certo. Obrigado. Né? Professor, olha, de modo geral, todo mundo aqui agradecendo, tá todo mundo encantado com você. Eu falei que você ia encantar a gente, já sabia disso, eu não menti. Fico feliz, estou à disposição, sempre
trabalhar em parceria, a gente está sempre aí. Fico feliz mesmo, Leila. Sim, Obrigado novamente pelo convite. Imagina, e muito obrigada por aceitar e vir com a gente aqui, né? Claro. Então, eu acho que o foco era exatamente isso, nós nos aproximarmos dos nossos meninos, dos nossos estudantes, né? Então, eu acho que é isso que a gente está conseguindo fazer. Que bom. Léo, muito obrigada, Obrigado obrigada pelo espetáculo que você deu aqui hoje. Obrigado né? Te agradeço demais, não tem palavras, né? E os meninos estão aqui testemunhando isso, né? Todo mundo muito encantado com a sua apresentação. Bastante feliz, e meu e-mail está aí, gente. Pode mandar, a gente pode trocar as referências, né? Mandar o que eu usei aí, que tem muita leitura aí para que vocês podem fazer, que se aprofundar nesse assunto, que é muito interessante, né? Essa questão de integração bacia hidrográfica e zona costeira é muito legal. Dá para fazer muita coisa. Agora, é desafio, porque é muito difícil. Olha a quantidade de variáveis, né? Que essa foi o nosso foco da palestra, mostrar como é impossível você ter uma previsão. Então é por aí, mas muita coisa legal para fazer. Com certeza. E agora eu vou seguir aqui, eu vou fazer uma apresentação relativamente simples. Eu vou, da mesma forma, eu vou sair dessa apresentação, vou criar uma nova sala para a gente não deixar muito pesados, né, os nossos arquivos para acesso, e é uma questão assim de 5 minutos, é desmontar uma, começar outra, então nós já estamos de volta, e a minha apresentação eu vou fazer bem sucinta, mas pegando esse gancho do início da fala aqui do professor Leonardo, né, que nós colocamos, eu montei mais ou menos aqui na sequência exatamente isso, essa integração, né, então o professor Leonardo vem como oceanógrafo, praticamente com uma formação mais para física, né? Mas e o que eu venho agora é com a ferramenta mapeamento de hábitats. Então agora a gente vai do costeiro para plataforma continental, e como é que a gente faz para acessar aqueles bichos que estão lá no fundo, né? Então, fazendo também esse gancho com isso que o professor Leonardo acabou de apresentar para a gente, mas eu prometo que eu vou ser breve, tá? Então, voltem para a gente fechar aqui esse mapeamento todo aqui, da costa até o talude, né? Até o talude, tá legal. Não é? Vamos de plataforma inteira aqui, ó, então, até a quebra do talude. Tô dentro, então, valeu. Então, muito obrigada, gente. Eu vou encerrar essa